Congresso do ano que vem. Olá, bem-vindo a mais uma live, bem-vindo a mais uma live daquelas para mexer com a cabeça de todo mundo. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Roberto Debs, que é o meu colega médico, ele é médico, ele é psicólogo, ele faz parte da equipe do Consciência Sistêmica, é um cara cheio, mas lotado de experiência, de conteúdo, de sabedoria. E eu tenho certeza que você vai adorar esse nosso bate-papo aqui sobre a visão sistêmica da saúde, saúde física, mental, dos relacionamentos, que nós expandimos a visão de saúde para várias outras áreas, não é só apenas a doença no corpo. A doença ela pode existir em várias dinâmicas e é isso que nós vamos colocar aqui. E antes, deixa eu ver se está tudo funcionando bem aqui. Enquanto isso, eu estou esperando aqui, ver se ele já entrou com um pedido aqui. Deixa eu ver, ele está aqui, já entrou, tá ok, já vou aceitar. O pessoal do Instagram está funcionando bem, as coisas estão indo bem. Preciso só checar se está com eco. Deixa eu baixar de novo o máximo possível aqui. Deixa eu ver como é que está essa situação aqui do Instagram. Espero que não tenha eco. O pessoal que está aí assistindo aí, me dá um feedback aí se está com eco ou não. E o pessoal aqui do Face, do YouTube, a Ângela Pedroso lá de Cotia, a Nazaré Rocha também está aguardando aqui. A Ângela já deixando o like e falando, vamos lá, pessoal, gostou? Põe esse like aqui. Coloca assim, como eu amo estudar com nossos mestres. Oh, que delícia! A Tininha, o Joel também está aguardando aqui. Os mestres da consciência. Nossa Senhora, que legal, Joel. Grande abraço, dizer que eu sou seu fã, lá de Ponta Grossa, do Paraná. Muitas pessoas entrando aqui. Ildemar, olha. Ildemar, eu só conheço uma Ildemar. Se for a Ildemar que eu conheço, é lá de Florianópolis, lá de Santa Catarina, não sei. Ela que é uma desembargadora com um trabalho maravilhoso. Espero que seja você. E se não for, também seja muito bem-vindo aqui. Só me veio uma saudade muito grande de você e do seu marido, José. Vamos lá, pessoal. Pessoal entrando aqui. E eu vou colocar agora, vou chamar agora o Roberto, que aí é muito mais interessante esse nosso bate-papo aqui. Mas antes, deixa eu dar os recados, né? Bom, aqui, espero que no Instagram não esteja dando eco. Pelo menos aqui eu não escutei nada. Pessoal, se vocês não sabem, ainda está aí o Congresso, está chegando o Roberto Debs, que é um dos grandes participantes do Congresso, é sempre o nosso grande parceiro nesse Congresso, e você vai entender o porquê depois de escutar esse nosso bate-papo aqui, tá? O Congresso está chegando aí. Pessoal de BH, eu estou chegando aí, grupo de constelação sistêmica, neste final de semana, hein? Então, prepare-se. Se você ainda não se inscreveu, avança, corre, porque as vagas estão praticamente fechadas. E se você quer fazer o seu trabalho pessoal, corre, ainda tem vaga, mas, tá acabando, hein? Essa oportunidade, não sei quando vai se repetir, lá em Belo Horizonte, porque tem várias cidades que eu estou indo. Então, prepare-se, não só BH, tem Goiânia, tem Florianópolis, tem São Paulo, tem aqui Ribeirão Preto. Então, vem muitas coisas por aí. Vou chamar o Roberto. Ué, cadê ele aqui? Ele estava aqui no Instagram e desapareceu o pedido dele. Roberto, eu vou pedir para você pedir de novo aqui, que eu não achei você. Você estava aqui e sumiu. O que aconteceu? Oh, meu Deus do céu. Para variar, esse meu Instagram vira e mexe, dá um sinal aqui que... Roberto, eu vou colocar você aqui, já que... E aí, Roberto, tudo bom?
Olá, Eu estou coberto Fernando. no YouTube e no Face. Já Mas pedi no Instagram também. Prazer estar você aqui tinha com você. pedido, eu vi a sua solicitação aqui, estava separado. Quando eu fui procurar para aceitar, ela sumiu. Eu não sei Ela se ela ficou lá para desapareceu. cima. Eu saí, entrei de novo Né? e já solicitei. Vamos lá. Cadê você, Roberto? E aí, Roberto, como é que você tá? Que saudade de você, cara. Pois é, Fernando, faz tempo que não nos vemos ao vivo e vai ser um prazer estarmos juntos aqui em São Paulo, no workshop de constelação e no congresso em Ribeirão, né? Tudo nesse mês de abril Verdade, aí. Fantástico. verdade. Olha, Roberto, eu não estou achando o seu pedido aqui. Você vai ter que pedir. Ah, achei. Show. Achei. Pronto. Vamos lá, Roberto. Pronto, agora vamos ver se deve entrar aí. Aguardando aqui no Instagram, ver se entra. Está demorando demais. Tá entrando, tá entrando. Tá entrando? No meu aí não deu sinal nenhum aqui. Agora sim. E aí, pronto. O Roberto está aqui. Roberto, eu vou pedir para você dar uma arrumada nesse seu celular, porque ele está cortando parte da sua cabeça. Aí sim. Tem que mostrar essa figura maravilhosa aí. Pronto. Roberto, que delícia ter você aqui. Ontem nós tivemos um bate-papo aqui antes, né? Que foi aquele bate-papo, se a gente estivesse transmitindo, gente, vocês iam adorar, porque muito legal. Isso foi só um bate-papo. Cada vez que a gente fica junto, as dinâmicas são interessantes, né? Com certeza, né, Fernando? Roberto, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você, doutor Roberto Debski? Bom, sou filho do Maurício e da Claude, casado com a Márcia. Sou pai do Rafael, da Raíssa, da Raquel, do Gabriel e mais um que não chegou, mas está no coração. Caramba, e trabalho como médico e psicólogo e constelador, né? Você foi aí meu primeiro mestre lá com a Adailton, fiz a formação do IBRAX em 2016 e 2017 você já me convidou, comecei a facilitar o Consciência Sistêmica em Santos, foram 4 turmas em Santos, 17, 18, 19, 20. Em São Paulo com o Rodrigo, 18, 19, 20 e 22. Então já 8 turmas, né? Como parceiro aí seu do IBRAX, uma coisa maravilhosa, ajudando as pessoas a ampliar a consciência. E agora estamos trabalhando para iniciar o Consciência 2023 em São Paulo também com o Rodrigo. Essa pandemia deu um trabalho para nós, né? Que nós fazíamos um trabalho presencial e com a pandemia não teve jeito, tivemos que dar um stop, uma pausa aí, mas já estamos retomando com toda a energia possível, o pessoal cada vez mais conhecendo a consciência sistêmica, né? Mas vamos falar do tema, né? Que é a visão sistêmica da saúde, tanto na área física, mental, psíquica, emocional, nos relacionamentos, né? Afinal, sabe uma coisa que outro dia eu pesquisei? Definição de doença. Você acredita que eu não achei nenhuma definição de doença? Definição de saúde tem aquela da Organização Mundial da Saúde, que só de olhar para aquilo, né, o bem-estar geral, de físico, mental, emocional, quer dizer, todo mundo é doente, né? Porque eu não conheço ninguém que esteja naquele ideal, né? Mas sabe uma coisa que eu pesquisei e não achei? Conceito de doença. O que é doença? Porque tem tantas coisas, falar, isso é doença, isso não é doença, é engraçado, né? O que eu vi foi a origem, né? Que a palavra doença tem a ver com dor, mal-estar. Então, todas as pessoas que têm uma dinâmica de dor e de mal-estar estão categorizados como doentes, independente da causa, porque tem alguma coisa que não está bem. Mas foi muito interessante, só para compartilhar com você, que eu estava procurando alguma definição de doença e eu não achei. Gente, né, Fernando? Nós que trabalhamos como médicos, ou também na psicologia e na própria consciência sistêmica, com a visão sistêmica, a gente vê que doença é algo tão presente, né? Na verdade, aquilo que não está saudável está doentio. E pode estar no nível energético, funcional, no nível corporal, pode estar no nível sistêmico, na família, né? Então, olhar para isso e poder entender e dar um encaminhamento para que as coisas possam voltar a ficar mais saudáveis é a nossa função, né? Mas doença está em tudo, né, Fernando? Está na gente, está nas relações, está nas famílias, está nas organizações. Não é para ver como algo preconceituoso, como um julgamento, mas como uma realidade, né? De quem ainda não aprendeu a ser saudável. Que é como a gente fala, tem uma maneira de ser saudável e tem 8 bilhões de maneiras de ser doente, né? Uma para cada pessoa, né?
e para cada sistema também. Eu acho que já aumentou, não são mais 8 bilhões, deve ter mais um pouquinho ainda. São 8 e alguma coisa, né? Muita gente. Mas é interessante que quando fala assim, eu lembro do Grodeck, né, que ele fala que o primeiro doente a ser tratado é o médico, né? Que o primeiro doente. Então, primeira coisa, a gente assumir que nós somos doentes e começar a ter a coragem de ver a doença dentro de nós. Sim. Porque se não encontrarmos a doença dentro de nós, nós corremos o risco de jogar a doença no outro e dizer, sou saudável. Não, eu sou doente. Eu tenho várias dinâmicas doentias. E isso faz com que eu faça de tudo para entender as causas da doença, achar caminhos, achar saídas. E quando eu olho para um cliente que está ali na minha frente, no fundo ele é igual a mim, são dois doentes. Só que eu investi muito da minha vida para entender o que é essa dinâmica doentia para poder sair. Aí eu vou ajudar esse doente também a encontrar essa jornada, né? Porque, no fundo, tanto o doente como o médico, no fundo, são iguais. Todos nós somos doentes, né? As pessoas olham muito, né, Fernando, assim, eles são professores, né, são médicos, então é como se não tivessem problemas, não tivessem questões, é uma ilusão, né? É uma projeção que as pessoas fazem, às vezes até dos pais perfeitos, né? Exato. Daqueles profissionais que atendem. Então é importante que a gente coloque isso, né? Porque nenhum profissional, né, foi, nem o Hellinger foi também, lembra? Ele escreveu a carta para a mãe dele com aquelas dinâmicas difíceis com 91 anos de idade. Então, assim, nem o Freud, né, tinha tantas questões. Eu acho que todos os terapeutas, pelo menos eles deveriam ter uma consciência daquilo que não é saudável em si e buscar a cada dia melhorar um pouco, né? Porque assim, cada passo que a gente dá, a gente pode ajudar um pouco mais, ajudar e não salvar, até que é um tema interessante de colocar, né, os nossos clientes, aqueles que vêm nos procurar, né? E é como fala, o Hipócrates falou, né? Precisa ver se a pessoa está disposta a abrir mão do que a faz adoecer. Porque senão ela vai jogar responsabilidade também no profissional. Como até uma pessoa que eu atendi essas semanas, um homem de 30 anos, parecia um bebezinho e queria botar responsabilidade aqui em mim. Jogava toda a doença dele. E quando eu coloquei, né, eu olho para você como um adulto, né? Você não é um bebê, não é uma criança, você já é um homem. Passou por problemas, como eu passei, como muita gente passou. E não gostou, né? Nem todo mundo aceita que tem que se responsabilizar pela sua vida, pela sua saúde, né? Lidar com as pessoas, precisa buscar acreditar nelas, no potencial e que elas querem realmente assumir a responsabilidade. Hoje o terapeuta, eu vejo, o médico, não é mais como antigamente, né? Que era um ser que se colocava de uma maneira superior e os clientes lá embaixo. Não, os pacientes passivos. Hoje é uma relação também. A gente falou das doenças, dos relacionamentos estarem doentes. Muitas vezes os relacionamentos entre os profissionais e os clientes também estão doentes. E nós não podemos cair nessa cilada, deixar de ajudar o cliente como ele precisa ser ajudado. Então, nos colocarmos numa posição de terapeuta, mas fazendo com que o paciente siga o caminho dele. Nós mostramos algumas possibilidades. E a pessoa pega aquilo, tá? Como está na Ordens da Ajuda do Hellinger, né? E ela vai fazer algo de positivo, de saudável com aquilo que a gente procura ter para ajudar. Né? Tem gente perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, sim. Então, com certeza, que não vamos perder esse material, essa nossa conversa e trazer tantos temas importantes aqui. Porque vem algo assim interessante que você falou. Hoje em dia parece que doença virou julgamento, né? E virou um preconceito. Gente, todos nós somos doentes. Eu sou, você que está assistindo também é. A questão é se você tem consciência do quanto você é doente e se você tiver consciência, você vai ter noção do que fazer para se ajudar. Então, é um perigo enorme as pessoas se colocarem como os saudáveis do momento, né? Eles são saudáveis. Então, quando a gente coloca um tema desse, como você falou, parece que os profissionais viram projeção do pai e mãe ideal, né? Papai e mamãe são perfeitos, lindos e maravilhosos, nada acontece com eles. Não, nós somos exatamente iguais aos nossos clientes, mas somos diferentes. Por quê? Porque assumimos esse papel, vamos buscar a origem da doença e ver que recursos nós temos para trabalhar isso. E outra, ter consciência que nunca seremos perfeitos, porque somos humanos. Eu costumo receber pessoas como você também, né? Fica assim, ó. Ai, doutor, o que eu faço para resolver de uma vez por todos os meus problemas? Caramba, resolver uma vez por todas todos os problemas? E todos já dizem.
Todos de uma vez. Tudo. Eu quero sumir com tudo. A pessoa não entende, isso é algo que a gente coloca tanto, né, como profissional, na própria formação consciência sistêmica, né, entender a função dos problemas, a função das doenças, a função das dificuldades que a vida apresenta para nós, não vem por acaso, não cai de paraquedas, né, a gente deve utilizar como informações que vêm nos mostrar alguma coisa. Como a gente sempre fala, a doença não é a nossa inimiga, ela é um sinal, ela é algo que vem mostrar, apresentar para nós o que precisa ser feito para que a gente lide com essa vida que é doente. A vida doentia, as escolhas não saudáveis que nós fizemos até hoje, talvez por desconhecimento, por más escolhas, está tudo certo. A gente tem o direito de errar. Não pode ficar errando a mesma coisa sempre, né? Porque aí já é pouco inteligente, no erro, mas né? Todos nós podemos. Sabe que chegou aqui tem um comentário aqui da Vivian Fádio. A Vivian foi aluna aqui do Consciência aqui de Santos, psicóloga maravilhosa. Olha lá. Ela colocou assim, muito importante, sou psicóloga e adoeci. Eu sentia muita culpa por isso e acabava escondendo dos outros, por medo do julgamento. Acho que isso me fez mais mal do que a própria doença em si. Com certeza. Aliás, a doença veio até para assumir a doente que ela é, o ser humano que ela é, né? Porque dentro do que a gente trabalha, a gente sabe, né? Só os saudáveis adoecem, não é? Só as pessoas, porque você tem a capacidade de adoecer e entrar em contato com alguma dor que você não vê. E tem pessoas que acham que a doença, não, apareceu a doença, tem alguma coisa errada. Não, já tem coisa errada. A questão é se você está consciente ou não. É como o painel do carro, né? Eu sempre faço essa associação, né? A doença é que nem o painel do carro. Apareceu uma luzinha acesa, o problema não é a luzinha que acendeu, o problema é o que está acontecendo por trás dessa luz. E não adianta arrancar a luz para dizer que não tem nada. Aquela luzinha lá é só um alerta. Mas você precisa descobrir que dinâmica está acontecendo lá dentro do carro, que se você não consertar, você vai parar com esse carro no meio do caminho, vai dar uma série de problemas. E tem algumas doenças, né, Fernando, que as pessoas têm muito mais preconceito, tipo as doenças mentais ou psiquiátricas, né? As pessoas se julgam demais por conta dessa, como se não pudesse adoecer. Ainda tem aquele estigma de loucura, uma coisa antiga, né? Quando isolavam os pacientes psiquiátricos nos navios, queriam se livrar, queriam excluir de vez, porque não entendiam essas dinâmicas da doença mental, da doença psiquiátrica, né? E hoje a gente até já conversou sobre isso, a pandemia, ela potencializou demais os problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos das pessoas. As pessoas estão mais perdidas do que nunca, né? Porque ficaram 2 anos em isolamento, com medo, com incertezas. Os jovens, os adolescentes, as crianças regrediram, não tiveram seu espaço de desenvolvimento, de socialização. O que eu tenho atendido de jovens, de crianças assim, muito adoecidas, e as famílias também, muito preocupante isso, né? E a gente precisa oferecer ajuda para essas pessoas e para que elas tirem também o preconceito dos problemas psiquiátricos e tal, porque o Brasil é um dos países, incrivelmente, que mais tem ansiedade no mundo, né? As estatísticas mostrando aí os trabalhos, né? As pesquisas mostrando que o Brasil, nos níveis de depressão, de ansiedade, é um dos tops mundiais. Infelizmente, a gente não esperava ouvir isso, mas é uma realidade. E eu vejo que a visão sistêmica tem muito a contribuir, inclusive contribuir dentro da própria medicina, da própria psicologia, integrar, né? Porque não substitui nada, não é alternativo, como muitas pessoas têm medo, né? As pessoas falam, ou é isso ou é aquilo. Não, a visão integrativa, a própria constelação, ela faz parte da política nacional de práticas integrativas e complementares, né? A PNPIC, que começou lá em 2006 e hoje tem 29 áreas de atuação, como práticas integrativas e complementares na medicina, na saúde, do próprio Ministério da Saúde, estão lá no SUS, né? A homeopatia e a acupuntura são as únicas especialidades médicas que fazem parte do PNPIC, da política, como especialidades. O resto, a aromaterapia, a terapia, a musicoterapia e a constelação, que entrou na última leva, né, das práticas integrativas. Foi muito, muito bom poder contemplar, né, a saúde da população com as constelações familiares também. É interessante porque
tem muita gente fazendo uma série de críticas até ao trabalho de constelação. E até colocar aqui, constelação é uma técnica, é uma ferramenta de trabalho. Eu sempre faço essa analogia. Constelação é como uma caneta, um bisturi. E aí fica assim, a constelação em si não faz nada, é neutro. A questão é quem aplica a constelação, quem interpreta, quem conduz, é o profissional, não é o bisturi, é o cirurgião. E muitas vezes as pessoas ficam com um monte de críticas, né? E realmente é verdade, eu já vi cada absurdo, gente fazendo umas constelações loucas que tem por aí, que ao invés de ajudar o cliente a melhorar, eles pioram o cliente. É verdade, porque é tudo mal conduzido, como tem mal profissional em tudo quanto é área. Na medicina, na psicologia, mecânico de carro, advogado, dentista, tá cheio de profissionais bons e cheio de profissionais que não têm uma boa formação. Inclusive, essa é uma preocupação muito grande, um foco enorme que nós colocamos dentro do trabalho da consciência sistêmica, né? Nós, como médicos, sabemos a importância de desenvolver bons profissionais para realmente aplicar técnicas poderosas e ter bons resultados. E uma das coisas importantes é isso, é ter a consciência que eu sou humano, que eu tenho limites, eu sou doente como todos os outros. Não é assim, eu sou superior ao meu cliente, eu sou igual ao cliente. Mas somos diferentes, mas somos iguais, somos doentes. E aqui teve mais gente colocando, a Valéria colocou também, ó. Cadê a Valéria? A Valéria também. A Valéria acabou de se formar na última turma de São Paulo, da Consciência também. Foi aluna sua, né? Aqui que estuda tanto quanto mais que a gente até, Fernando. Ela estuda demais. Que beleza, que bom. Ela colocou, sou psicóloga e adoeci tantas vezes, tantas quantas precisei me encontrar. Isso aqui é um nível de consciência impressionante, né? Quem consegue ter isso, né? Porque cada vez que a doença chega, é porque você precisa olhar para uma dinâmica dolorida que você carrega. A doença é um alerta. A doença vem para nos curar, por incrível que pareça. O problema não é a doença, o problema é o mundo doentio que nós temos, a forma doentia de viver. A doença revela que você tem uma dinâmica doentia de viver, e aí você precisa mudar o seu jeito de viver. A relação que você tem com você mesmo, a relação que você tem com o outro, a relação que você tem com a vida, a forma como você lida com o seu racional, com o seu emocional, as decisões que você toma, seus objetivos de vida. Quer dizer, é você integrado nesse mundo. A doença veio, pode ter certeza, tem alguma coisa que está doentio em você. E a tarefa maior, né, que é aquilo que o pessoal vem com esse monte de queixas aqui, né? No fundo, é descobrir o que está acontecendo aqui atrás, qual é a dinâmica doentia que está oculta, que você precisa trabalhar nisso. Como é que é a sua experiência nessa história dos clientes que vêm com um monte de queixas, aí depois você vai mostrar que o problema é outra coisa, que aquilo não é o problema. Então, quando a pessoa ela vem, mas realmente querendo olhar, entender e fazer algo a respeito, é sempre surpreendente, né? A pessoa sempre se surpreende de entender a origem da questão dela, porque às vezes é um comportamento, são hábitos, são questões que estão lá no sistema familiar que ela não conhecia, então sempre é algo surpreendente. Mas a pessoa que está disposta, está aberta e disponível para a mudança, ela vai aproveitar aquela informação, aquela dinâmica de busca da saúde, e ela vai fazer o seu caminho de mudança. Né? Uhum. Se a pessoa não está aberta, não está disponível, a maioria das vezes ela nem chega, né? Ela vai procurar outras coisas e continuar no mundo da ilusão dela, né? Por isso que a gente estava brincando ontem, falando assim, né? Quando vem um cliente e fala assim, olha, eu vou te desiludir. A pessoa fala, como assim vai me desiludir? Para você sair das suas ilusões. Você está vivendo no mundo da ilusão. A doença faz parte disso. E eu posso dizer isso como esse ano foi um ano desafiador, a gente conversou, né? Uhum. Esse ano eu passei por um problema de saúde grave. Ah, mas você é médico? Passei por uma grande cirurgia cardíaca, faz 6 meses, já estou ótimo. E o que serviu para isso? Serviu a cirurgia para me ajudar fisicamente, corrigir o meu problema, graças a Deus, mas também para me ajudar a entender a dinâmica, né? Porque nós, como bons salvadores, né, como terapeutas, muitas vezes a gente quer ajudar e a gente extrapola isso para a questão de salvar, né? De se achar que pode fazer tudo, que não precisa olhar para si, que não precisa aceitar as coisas, só dar, não receber. Então, a doença, para mim, né, eu sei que você tem a sua experiência também, né, a gente conversou sobre isso, para mim ela serviu para eu entender, além de ser ajudado fisicamente, naquilo que a medicina podia me ajudar e me ajudou,
para eu entender sistemicamente de onde veio a minha questão, que é uma questão que estava no meu sistema familiar, várias pessoas da minha família passaram por isso, e mesmo eu sendo constelador, né, mesmo eu trabalhando com isso, eu ainda entrei nessa dinâmica, mas entrei, eu vejo como uma bênção, né, quando a gente já tem, mesmo que um pequeno grau de consciência, diferente de muitos parentes meus, eu não precisei morrer, né, e eles não conseguiram ter, não tiveram a chance. Muitos jovens, vários, com o problema que eu tive, morreram com 40 e poucos anos, e eu estou aqui, fiz 5,9, e graças a Deus estou bem, e pude aprender, continuo aprendendo a dinâmica sistêmica que a doença me ensinou. E isso vai me fazer um profissional melhor, uma pessoa melhor, é o que eu espero, né? É o que eu faço, e vou fazer por merecer isso também, essa chance que a vida me deu, que é muito importante. Eu me sinto muito feliz em poder estar aqui, porque poderia não estar mais, né? Poderia, exato. Por isso tem muita gente assim, se eu estudar bastante e descobrir tudo, eu assim, vou ficar imune aos problemas. Não, só os saudáveis adoecem. Agora, com certeza, vieram outros avisos antes, como sempre vieram. Você teve seu problema, eu também tive problema cardíaco. Aí foi interessante, ontem nós estávamos falando sobre a visão na UTI, né? E você, felizmente, teve uma UTI muito melhor, porque o que eu vi dentro da UTI, eu falei, gente, essa UTI aqui é feita para matar o povo, não é possível. Porque se o objetivo é fazer o indivíduo ficar mais no parasimpático, mais tranquilo, mais relaxado, que é o que precisa. Gente, onde eu estava, gente, isso aqui é um foco de estresse. É estresse o tempo todo. É luz acesa o tempo todo, é campainha, é alarme tocando, não dá para dormir. Teve uma vez eu estava dormindo, que eu consegui dormir, não sei como. Chegou por volta de 3 da manhã, chega alguém lá, me acorda. Acorda, para quê? Não, vamos fazer um raio-x. Falei, pô, fazer um raio-x, não tem emergência. Fazer um raio-x 3 da manhã? Não, falei, não é possível, pô. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira, demais, né? Gente. É engraçado. Aí fica assim, gente, você não está vendo o lado humano. Não, é um boneco, é uma coisa, né? E é interessante que, frequentemente, quando os clientes, né, adoecem, os doentes são tratados como objeto, como um diagnóstico, né? Tem aquele da úlcera, tem aquele outro lá que está com o pé diabético, tem aquele ali que tem o câncer, tem o outro. Então, nós deixamos de ser humanos, né? E é interessante a gente passar por tudo isso. Não foi a primeira vez que eu passei por dinâmicas semelhantes, mas aí é ver o lado do doente, como é que é entrar no hospital e o que é ser tratado. O que acolhe, o que não acolhe. E eu estou falando assim, qual é a dinâmica saudável ou doentia que existe na relação com os doentes. É impressionante quanto nós, entre aspas, é para tentar tudo aqui, tem que estar aceso por causa disso, tem que fazer isso. Sim, é tudo pela doença e pelo problema. Ninguém está olhando para o doente, o bem-estar do doente. Eu lembro que eu precisava escovar os dentes, estava com um gosto esquisito na boca, não podia levantar. Falei, não podia levantar, então me dá uma barrinha, eu escovo. Não, olha, bochecha aí, com isso aqui. Gente, eu quero escovar os dentes, é uma coisa de dignidade, é uma coisa, gente, é pegar a escova, fazer assim. Não, é um monte de obstáculo, porque não podia, porque... Eu falei, gente, não é possível isso. Onde eu vim parar? É uma experiência bem difícil, né, Fernando? Mas... acho que também as experiências difíceis também devem servir para enriquecer a gente, porque claro. A visão sistêmica, a visão integrativa mostrou isso, né? A medicina não pode ser nunca fria e técnica, precisa da parte técnica, é óbvio, né? Se não tiver a parte técnica, como é que vai ter os protocolos de ajuda, os tratamentos, as cirurgias, medicamentos? Mas agregar a parte humana. Por isso que eu sempre, na minha visão, né? Eu fiz medicina, depois de 15 anos de formado, fala, você está maluco? Você vai fazer outra faculdade? Psicologia agora já está formada há 15 anos, agora já estou formada há 36, né? Mas na época eu falei, não, eu vou fazer, porque eu quero entender melhor o ser humano, né? Na época eu não conhecia sistêmica ainda, né? Já tinha feito vários cursos, neurolinguística, formação e tudo mais, mas eu queria cada vez mais entender e poder integrar. Então, para mim, o que eu hoje vejo, e acho que no futuro, não sei quando vai ser assim, mas vai ter alguma formação que vai integrar a medicina e psicologia primeiro, tem que ser uma coisa só. E também sair do tecnicismo, né? Porque mesmo a medicina e a psicologia hoje, elas olham muito para a doença ainda. Ainda, né? Até a psicologia também, né? A psicologia também. Eu fiquei muito surpreso quando eu conheci a consciência sistêmica,
as constelações, eu falei, nossa, imaginei eu na minha ingenuidade na época, né? A psicologia vai ser a área que, nossa, vai servir, vai aceitar demais a constelação. É a área que mais tem preconceito institucional, eu falo, contra a constelação, é a psicologia. Embora a gente tenha muitos alunos de psicólogos na última turma de São Paulo, nas últimas de Santos, nossa, assim, vai 1/3 da turma era de psicólogos. Isso é fantástico, né? Porque, embora talvez institucionalmente a psicologia tenha aquele viés universitário, tem que ter pesquisa para mostrar, demora muito, né? Para a academia, para a universidade aceitar, para a medicina aceitar algo novo, para a psicologia, até um trabalho ser publicado, ser confirmado por pares, né? Fazer todo aquele trabalho de meta-análise, vai demorar 7 anos para uma novidade entrar na medicina e na psicologia. É muito tempo. Não dá para a gente esperar tudo isso, né? Mas as pessoas que estão lá dentro, aquelas que têm uma mente mais aberta, investigativa, porque a ciência tem que investigar, né? As pessoas se julgam, falam, sou cientista, não aceito isso, não acredito naquilo, e fica julgando. Não é o papel do cientista julgar. O cientista tem que ter uma visão científica, que é de comprovar, né? Mas a gente vê muita coisa assim, mas tem se aberto demais. Muitos psicólogos procurando, muitos médicos também nas turmas de formação, vindo constelar, encaminhando pessoas para um tratamento conjunto, integrativo. Isso é muito bacana. Eu percebo que isso vem abrindo bastante no mundo de hoje, né? Acredito que você também observe, né? E se mostra como um caminho inovador e muito importante. Sim, uma coisa interessante que teve uma discussão lá no Senado, teve no Senado lá um evento para homenagear as constelações, porque realmente os resultados que estão chegando estão acelerando o processo, estão trazendo resultados maravilhosos em vários campos. Mas lá no Senado também teve um debate antes, aí começou uma dinâmica desse cientificismo. Então começou essa... Porque assim, não está comprovado cientificamente. É interessante falar assim, a psiquiatria é comprovada cientificamente? Não. A justiça é comprovada cientificamente? Não. A democracia é comprovada cientificamente? Não. Bom, então, aí é interessante porque assim, ficou uma coisa do cientificismo, né? Não, tem que ser comprovado cientificamente. A psicanálise é comprovada cientificamente que funciona? Não, por uma coisa simples. Não vai ter trabalho científico que comprove que isso funciona, como também não terá nenhum trabalho científico que comprove que não funciona. Porque o trabalho científico, você tem que ficar lá em condições ideais de temperatura, pressão, não sei o quê. Toda vez que você vai ter 2 seres humanos se encontrando, como é que você pode reproduzir esse mesmo encontro? Esse encontro nosso hoje já não é o mesmo de ontem. Sim. Nós já estamos diferentes. Amanhã esse encontro não será mais o mesmo. Não dá para repetir e dizer, e se trocar? Então vamos fazer o seguinte, você é o meu médico, você é o meu constelador, você mexeu comigo. Aí, de repente, vou trocar você por um outro constelador. Vai ser outra história, vai ser outra dinâmica, é outro fenômeno que está acontecendo ali. Exatamente. Como é que vai comprovar se a técnica funciona? A questão são 2 seres humanos, e toda vez que você põe o subjetivo, não dá para comprovar objetivamente. E tem mais, né, Fernando? Tem a relação também, né? Porque tem a relação, tem o observador e o observado, e essa troca, né? Então não tem, porque a visão mecanicista, ela quer tirar o observador da equação. Não tem como tirar o observador, porque é uma inter-relação que acontece. E a própria relação, você está numa relação terapêutica, já muda o contexto todo. Mudou. Então é difícil você comprovar isso na maneira que a ciência trabalha. A ciência mais materialista, que trabalha com números, com equações, né? É preciso ver um trabalho diferente para comprovar, né? E aí as pessoas confundem as coisas. Dentro da própria psicologia, assim. Só tem uma abordagem na psicologia que funciona, que é a tal que faz pesquisa científica. As outras não fazem, então não funcionam. Mas, gente, isso é um reducionismo também dentro. Isso acaba, vamos dizer assim, limitando as possibilidades de ajudar as pessoas, né? Dentro da saúde mental, até nós estávamos comentando ontem, por exemplo, um psiquiatra, como é que ele faz diagnóstico de uma depressão? Eu estava falando de depressão, como é que faz diagnóstico de depressão? Não tem um exame de sangue, não tem uma ressonância cerebral, não existe nada disso. O diagnóstico... Dosa, neurotransmissor também, né? Que a pessoa fala do neurotransmissor, e nem dosa, e essa hipótese já está caindo até por terra também. Também. Então, é assim, o que é o diagnóstico?
Não tem comprovação científica? Não. Sintomas e a pessoa, o profissional junta aqueles sintomas e dá o diagnóstico. A questão é, para quem não sabe como é que faz diagnósticos dentro da psiquiatria, que vai te dar um diagnóstico, vai te dar, entre aspas, um tratamento. O diagnóstico, por exemplo, tem 12 itens. Se você comprovar 5 itens, e esse comprovar é interessante, que o psiquiatra está perguntando, dependendo da percepção dele, ele diz, isso está presente. Se for outro psiquiatra, não, isso não está presente. Tem um pouquinho, mas não é, porque é percepção. E aí fica assim, daqueles 12, se você tiver 5 itens presentes, então você está diagnosticado. A questão é, quem definiu que são 5? E por que não são 6? Ou 4? E aí tem lá o DSM, né, que é o DSM-5 atual. Se tem 5 é porque já teve o 4, o 3, o 2, e significa que vai ter o 6, o 7, assim por diante. Cada vez entra mais doenças, né? Cada um que vem dobra o número de doenças e sintomas e tudo mais. E aí o que acontece? Dependendo dos critérios que você utiliza, que são subjetivos, você vai colocar uma quantidade maior ou menor de doentes no mercado. E se tiver mais doentes, vai consumir mais medicação. Eu vi um levantamento interessante, o pessoal falando que antigamente, lá uns 30, 40 anos atrás, 2% da população utilizava psicotrópicos, fármacos, mas para esse lado mental. Hoje, são 25%. 25% eu acho que está subestimado, viu, Fernando? Da população adulta. Das crianças já começou também. O que tem de criança tomando um monte de remédios, com diagnósticos de tudo quanto é tipo. Não para de ter diagnóstico. E aí o que acontece? Existe uma multiplicação absurda de diagnósticos e remédios. E mesmo quando você vai ver os remédios, eu vi um outro estudo interessante, pessoal comparando os resultados de medicamentos psiquiátricos com placebo. Praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Então, os resultados também... porque isso vai mexer naquele neurotransmissor, na serotonina, vai chegar lá na dopamina, vai ser... Tá, tem um monte de teoria, mas na prática você toma um remédio, vê se funciona. Não funcionou. Toma outro. Associa com aquele, até achar uma dose. E aí, quando você observa, muitas vezes o efeito dos remédios misturados às vezes dá mais problema que a doença que ele tem. Claro que a gente sabe, né, que muitas vezes os medicamentos são necessários para tirar de uma crise aguda, para estabilizar o quadro da pessoa, mas olhar para o paciente de uma forma integral, entender o contexto de vida dele, entender as relações familiares, entender o que ele herdou de traumas transgeracionais, né, poder ter essa visão integrativa mesmo, sistêmica do paciente. Então, aí ele não vai ficar só no remédio, porque também só o remédio não cura. Não cura. A gente sabe que o remédio é necessário, mas não cura somente. A gente tem que ensinar o paciente, olha, eu vejo que isso até está melhorando hoje em dia, mas como eu trabalho dessa maneira integrativa há muitos anos, muito tempo, décadas já, quando um paciente vinha com transtorno psiquiátrico, às vezes até em uso de uma medicação ou de várias medicações, eu falava, o que mais? Você está fazendo terapia? Não, o médico, o psiquiatra não mandou fazer terapia. Você está fazendo exercício? Você medita? Não, só estou tomando remédio. Falei, bom, então tá. Então vamos começar a fazer outras coisas que você precisa, né, para tornar a tua vida mais saudável, porque não adianta. Se você ficar somente com a medicação, o que os trabalhos mostram? Uma pessoa vem com uma crise depressiva. A gente já sabe que hoje que os episódios depressivos leves e até moderados nem precisam de remédio. Precisam de correções no estilo de vida. Né? Precisam de uma visão sistêmica, precisa de começar a fazer uma atividade física, aprender a meditar, mudar os relacionamentos, trabalhar o emocional. E aí, se a pessoa tem um caso grave e ela é medicada com medicamentos antidepressivos, etc., ela fica tomando, 6 meses, 1 ano, isso quando o médico conduz bem o tratamento. Né? Aí ele vai tirando a medicação, tirou. Se a pessoa tem uma segunda crise, ela vai ficar o dobro do tempo, 2 anos tomando antidepressivo. E 30% a 40% das pessoas têm uma segunda crise daqui a algum tempo, se não fizeram nada diferente. E se a pessoa curou, tratou 2 anos, parou. Se ela tiver uma terceira crise, que é muito provável se ela não mudou a vida dela, ela vai ficar dependente de medicamento a vida inteira. E não se falou nada para mudar a vida. Por que você adoeceu? Os relacionamentos estão ruins, a pessoa não consegue lidar, precisa trabalhar a resiliência, ninguém falou isso para ela.
precisa trabalhar o emocional, precisa mudar as escolhas de vida, precisa se movimentar, precisa aprender a respirar, meditar. Não se falava quase nada disso até pouco tempo atrás, agora está começando. Né? Então, é importante olhar para isso. Né? O paciente tem que tomar o seu medicamento, nos casos graves, tem, mas ele não pode ficar dependente de medicação a vida toda. Ele tem que usar essa doença, como a gente falou, como uma informação do que ele precisa fazer. Eu adoeci por quê? Porque eu estou levando a minha vida desse jeito, porque as minhas relações estão assim, eu não consigo fazer nada. Então, agora eu vou começar a aprender o que fazer. Eu não vou ficar só usando medicamento. Eu vou constelar, eu vou fazer terapia, eu vou meditar, eu vou transformar a minha vida e, com o tempo, eu não vou precisar mais de medicamento. Eu acredito nisso, é o que eu vejo. E é o que eu ajudo meus clientes, né, como você também, a seguir esse caminho. Não ser dependente de nada, nem de nós. Não vou, vou ficar constelando toda hora, vou fazer terapia 20 anos, 5 anos, também não. Porque aí é trocar uma relação de dependência da medicação pela dependência do terapeuta. E o terapeuta saudável que busca isso está disponível dessa maneira, para ter uma relação de dependência e codependência na vida do cliente de jeito nenhum. E foi interessante que isso você colocou, é uma coisa que eu fico o tempo todo martelando e tocando essa tecla. Quantos relacionamentos doentios que têm uma característica dependente e codependente dentro dos atendimentos terapêuticos. Assim, eu também tenho que ficar com o meu terapeuta a vida inteira, porque senão eu nunca serei saudável. Que maluquice é essa? Dependente. E sabe que nisso você falou, eu fui até pegar essa caneta aqui, que eu lembro, desde a época que eu trabalhava, até em setor de emergência e tudo, em ambulatórios, vinha aquelas pessoas com as doenças crônicas e reclamando que o remédio não resolvia, que não sei o quê. Aí eu usava essa dinâmica, eu falei, sabe o que acontece? Você está assim, ó, como se tivesse um martelinho batendo no dedo. Aí você chega e fala assim, doutor, meu dedo está doendo. Que remédio que eu tomo para parar de doer? E aí eu receito o remédio segura. Então, mas olha, parece que não tá, melhorou, mas está voltando a dor. Toma outro remédio. A questão é, quando é que você vai parar de bater o martelo no seu dedo, hein? Porque a dinâmica parece óbvio, mas é impressionante. Aí fica assim, a minha vida está assim, você entendeu? Eu entendi. E o que é que você vai fazer para mudar? Não, você não está entendendo. Você percebeu? Tem um comentário aqui muito legal do Joel. O Joel colocou assim, adoeci bastante com meu ex-casamento, que eram dinâmicas abusivas por parte de doenças da esposa. Ela tinha toque, compulsão por compras e quase me matou. Então é interessante esse comentário, que fica assim, sim, e aí vem uma questão, né? O que fez você escolher essa mulher e como é que você não viu essa dinâmica? E quando isso começou, você conseguiu falar não no começo ou foi segurando? Então, veja, são padrões que nós carregamos e isso nos atrai. É como se nós tivéssemos fatores de atração por uma série de dinâmicas que nós não vimos. Aí começamos a ter relacionamentos, não sei o porquê. E se eu não entender uma dinâmica dessa, eu saio de um relacionamento tóxico, mas se bobear na próxima, pior. Adivinha? Escolho outra pessoa com uma característica doentia. Eu falo, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que tem algum fenômeno dentro de mim que eu estou buscando aqui algo que encaixa na minha dinâmica. Exatamente. O problema aqui é visível. Agora, eu primeiro preciso ver o problema que tem dentro de mim que faz com que eu me conecte com esse tipo de dinâmica. Aí é olhar para dentro de si e começar a ver que dinâmica doentia eu tenho que gera relacionamentos doentios, doenças físicas, emocionais, assim por diante. De onde eu trouxe isso? Só de falar isso aí, Joel, já dá para nós aqui, já temos até ideia de onde veio isso, né? Que com certeza veio... A gente já sabe, né, Fernando? Mas já assim... tem uma noção de onde precisa pesquisar, porque o problema atual tem as raízes no passado. A forma como você escolhe, o que é amar, o que é um casamento, essas dinâmicas, se estiverem saudáveis, então isso nós vamos vendo. Então é interessante. Obrigado, Joel, pelo seu depoimento, mas foi um bom exemplo para ver. Falar, o que será?
eu não consigo, muitas vezes, mexer no outro, mas eu vou mexer em mim. Falo, o que me faz ficar... As pessoas trazem, né, Fernando? Elas trazem, assim, muitas vezes nas dinâmicas de relacionamento abusivo, tóxico, com traições, etc. Se a pessoa não buscar um caminho consciente, ela vai ficar na vitimização. Vai. Ah, porque o outro fez, então eu sofri isso. Aí fica aquela dinâmica de triângulo dramático, né, da vítima, do acusador, do vilão, do salvador, e aí a pessoa não entende e ela não consegue ir para a cura, não consegue perceber assim, que numa dinâmica, por exemplo, uma dinâmica de traição tem o julgamento. Esse é o vilão porque traiu, essa coitada, essa é a vítima, coitada de quem recebeu o coito, né? Um termo até feio de falar, né? E aí, o que a gente precisa ver? Como a gente coloca no consciência sistêmica, quando a gente está no trabalho terapêutico com o cliente, 50%, toda a relação é 50%. Mas como assim? Eu fui traído, eu fui agredido. Claro, a gente não deve permitir agressão, a gente não deve permitir abuso, mas assim, o que me faz entrar numa relação abusiva? Então, a pessoa que abusa, ou que agride, ou que trai, é o polo ativo. E a pessoa que recebe, que é atraída, que é abusada, é o polo passivo. Mas ambas estão na dinâmica doentia, do abuso, da traição, da toxicidade. E aí, como você falou, se eu não sei que isso também está em mim, talvez de uma maneira passiva, então eu sou lá a vítima, se eu não olho isso, a próxima relação que eu entrar vai ser para complementar esse traço, e provavelmente estou lá eu de novo, vivendo essas dinâmicas doentias. Então é muito importante entender isso, por quê? Porque eu só posso curar a mim, olhar para mim, né? O outro, se quiser, faça o trabalho dele. Eu tenho que trabalhar para eu não mais vivenciar em mim uma dinâmica de relação abusiva, tóxica, de traição, do que quer que seja, entendendo de onde veio isso. Ninguém foi culpado. Ah, então agora eu vou culpar. Na constelação todo mundo culpa a mãe. Não culpa nada, ninguém culpa coisa nenhuma. A gente olha para as dinâmicas das relações e busca entender de onde que isso veio e como eu posso fazer para ficar mais saudável. Simples, né? Eu assumo a minha responsabilidade como adulto, porque aí precisa ser adulto, né? A criança quer ser a vítima, né? A vítima sempre é infantil, não tem poder de mudança. Eu, adulto, vai dar trabalho, não é fácil, mas é o único caminho possível para eu curar a mim mesmo e aí, posteriormente, as minhas relações, as minhas doenças, a minha vida como um todo. Sim, é interessante que é aquela dinâmica, ó, o outro fica em cima, o outro faz isso comigo. Veja, a questão é o que tem em mim que está segurando essa história. Então, quando se fala isso, muitas vezes fica uma interpretação. Você está culpando a vítima. Nós não trabalhamos com culpa. Nós não trabalhamos de quem é o culpado. Isso não existe. Aliás, não existe. A gente não julga. A pessoa que é vítima, você está me julgando. Não tem julgamento, não tem culpabilização, não tem vitimização. Tem que olhar para o adulto. Se você quer ser adulto, eu posso te ajudar. Exato. Se você quer continuar sendo vítima, fica à vontade. Não tem problema. Aí você fica sempre sendo vítima, sempre tem que ter alguém fazendo mal para você. Você viu como os outros fazem isso comigo? Eu vi. Ah, mas você viu o que o outro fez? Eu vi o que o outro fez e eu vejo o que você deixa fazer. Porque o que faz você ficar aqui? Não, você não está entendendo. O Hellinger tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, a vítima não busca solução, ela busca aliados. E isso aí é um perigo, porque a gente tem que tomar muito cuidado. E, de novo, isso não é julgamento, isso aqui é algo que não podemos alimentar esse jogo doentio, porque a dinâmica do vítima é uma dinâmica doentia. Tão doentia como Salvador. Ah, eu vou cuidar do mundo inteiro. O mundo, para eu ser feliz, o mundo tem que ser feliz. Eu sou responsável pelo mundo. Eu sou responsável pelo bem-estar e felicidade de todos os meus filhos. A minha esposa, mas não sei o quê. É meu pai e minha mãe. Gente, isso é o triângulo dramático, né, Fernando? O triângulo dramático do Karpman, da análise transacional, é o modelo relacional mais comum na humanidade. E aí fica-se, e a gente adora entrar nesses joguinhos, né? Tudo isso aí, então começa a ter bem e mal, começa a ser certo ou errado, bom ou ruim, culpado ou inocente, vixe, pode parar, isso aqui é uma confusão, isso não serve para nada. A questão é olhar para o problema, ver qual é a minha responsabilidade. E uma coisa eu tenho certeza, eu como adulto, 50% de tudo que acontece comigo é minha responsabilidade. Se eu estou num relacionamento, acontece algo, 50% é minha responsabilidade. E se eu tenho responsabilidade, eu tenho o poder de fazer mudança.
Se a culpa é do outro, eu sou passivo e só vou mudar se o outro parar de fazer isso comigo. Eu fico na mão do outro, né? Tem coisa pior que isso. Como é que eu posso me colocar na mão da outra pessoa? Isso aí é o que Hipócrates falou, repetindo, né, o que eu disse lá no começo, aquela frase dele, 400 antes de Cristo, você tem que perguntar para a pessoa se ela está disposta a abrir mão do que a faz adoecer. Você se vitimizar, você está colocando a doença como responsável, o outro como responsável, aquela pessoa, aquela situação, aquele governo é o responsável. Se o outro é o culpado, eu sou o quê? A vítima. Vítima não tem poder de mudança, precisa ficar pegando no colinho e fazendo alguma coisa por ela. É totalmente infantil. E a gente sabe, a sistêmica, a constelação não trabalha com crianças, trabalha com adultos. É aquela história, se você não parar isso aqui, a dor não some. Agora, não é analgésico mais forte, Fernando. Dá tramal, agora dá morfina. Mas o prego lá. Não, mas tudo bem, dá um remédio mais forte. Não, tira o prego. Não fica pisando no prego. Não vai melhorar. Nós tivemos, infelizmente, o Michael Jackson, um cantor, um artista maravilhoso, que também estava preso nesses jogos todos. Imagina o tanto de dor que ele carregava dentro dele. Quem conheceu a vida dele sabe tantos problemas que ele tinha. E é verdade. Agora, a questão é, nós trabalhamos com realidade. Então, eu posso criar uma ilusão, eu posso achar que tudo está lindo e maravilhoso na minha vida, eu posso achar que já resolvi todos os problemas, que não tem mais nada. Sério, você tem razão? Tem certeza disso? É claro que não. Daqui a pouco vem a doença e acorda a gente. É assim que funciona agora. É como se a gente tivesse emaranhado em um monte de fiozinho, né? Como você dá esse exemplo, né? Emaranhado nos fios do passado, das relações, das dinâmicas, não é culpando ninguém, mas eu vou olhar para isso, eu vou trabalhar esse, mas aí agora eu preciso trabalhar os outros. É um caminho contínuo, né? De evolução contínua, de aperfeiçoamento contínuo, não tem fim. A gente sempre vai procurar olhar para aquilo que ainda não está saudável em nós, né? Não cair na armadilha de se achar isso, se achar aquilo, né? Nós somos tão doentes quanto as outras pessoas, importante olhar, e o que a gente pode, com responsabilidade, assumindo isso, fazer para buscar um caminho mais saudável, simples. Sim. Aí eu estou fazendo isso, daqui a pouco eu vejo que não é bem assim. Corrige o rumo. Nossa, meu Deus, agora eu vou ficar me culpando, vou ficar culpando o outro, caindo na mesma armadilha. Não deu certo desse jeito, aprendi que esse jeito não funciona, vamos para o próximo. Vai do outro. Vamos fazer outra coisa. Vamos buscar. É o triângulo da realização, né? Vou buscar quais são as soluções, quais são as coisas possíveis, o que eu sou capaz de fazer e escolha um caminho. Deu certo? Ótimo. Não deu? Ok, deixa eu checar de novo e ver o que eu posso fazer. O que é que eu sou capaz de fazer por mim? E como você falou, as pessoas têm uma fantasia que é só fazer uma coisa, vai lá para o mundo perfeito, para o céu, e tudo está lindo e maravilhoso. Caramba, a gente é uma jornada de vida, é uma jornada. E a cada dia você sobe um degrau. Então, hoje... A gente tem que se desiludir todos os dias, né, Fernando? Cada dia tem que se desiludir, sair da ilusão um pouquinho cada dia. Todos. Porque o que nós carregamos de ilusão é brincadeira. É brincadeira. E o pessoal fica... Quer ver? Uma coisa parecida. Né? Nós também, né? Somos... Porque é aquela história, eu tenho consciência que eu me iludo. Eu tenho que desconfiar das minhas certezas. Por quê? Porque eu sei que essas certezas estão escondendo algumas coisas. Quando você toma consciência disso, afinal, eu sou um ser humano, eu venho de uma família doente. Eu venho de uma família que está cheia de problemas. Eu nasci, eu cresci e eu sou tão doente quanto a minha família. Pronto. Isso é aceitação da realidade. Não. A minha família é linda e maravilhosa. São só os meus tios, meus avós é que tem problema, sabe? E os vizinhos. Porque meu pai e minha mãe são todos dois perfeitos. Gente, não é possível. Não é possível. Então você vai culpá-los. Não estou nem culpando, nem desculpando. Nem criando uma fantasia de deuses, né? Eles não são deuses nem demônios. São seres humanos iguaizinhos a mim que fizeram o melhor que podiam. Mas nada. Nós trabalhamos com essa dinâmica. Não tem culpa, a culpa é sua. Ou então fica, eu vou perdoar vocês de tudo que vocês fizeram. A varinha mágica, tudo desaparece. Sabe, o pessoal está viciado em seleciona e deleta, né? Seleciona, deleta, desapareceu. Gente, experiência de vida não desaparece. Nenhuma experiência. Não pode esquecer também, né? Se a gente esquece, a gente vai repetir. Não, mas não, sumiu, sabe assim?
Nossa, não aconteceu nada, não foi nada. Com o meu amor, agora tudo vai resolver. Tem uma fantasia, né? Que o amor vai resolver. Eu vou casar com uma pessoa comprometida, seriamente comprometida, mas com o meu amor, ela vai melhorar. O Salvador, Gente, né? o Salvador chegou, o super poderoso que eu vou salvar. São dinâmicas doentias que eu carreguei lá atrás, você também carregou, você que está assistindo aí também carrega. Se não é desse jeito, você carregou de outras formas. É só prestar atenção. E aí o que nós trabalhamos? Nós estamos aqui buscando isso, né, Fernando? É porque todo mundo que está aqui nessa live, todo mundo que busca também as terapias, a constelação, consciência sistêmica, é porque quer ser uma pessoa melhor, quer poder ser ajudado e ajudar, simples. E ajudar. Porque no fundo é assim, vivemos nos relacionamentos. Ser humano não foi feito para viver sozinho, é impossível, não dá. Faz parte, desde os nossos antepassados, lá dos homens das cavernas. Se você viver sozinho, você estava morto. Então, tinha que viver em comunidade, teve que desenvolver todo um sistema emocional, dinâmicas de relacionamento. Hoje em dia, as pessoas parecem que estão virando jacaré, né? Eu vivo sozinho, não preciso de ninguém, não peço ajuda para ninguém. Ou então, assim... A pandemia prejudicou muito, né? Esqueceu que a gente é ser gregário, a gente tem sistema límbico, a gente é mamífero, a gente precisa do... Daí veio o pertencimento, que é uma lei sistêmica. Ninguém inventa, vou inventar o pertencimento. O ser humano precisou se sentir agregado e pertencer para ter segurança. Né, para aquele clã inicial, a pessoa viver sozinha é uma coisa, a pessoa viver num clã tem a proteção das crianças, assim que foi se desenvolvendo as leis sistêmicas, que são leis da vida, né, e que funcionam na natureza. Isso é importante reforçar para quem não conhece. Constelação não criou, não inventou nenhuma bobagem, criou alguma teoria, não, ela se baseia simplesmente na fenomenologia, na observação dos fenômenos humanos. Ponto. Não quer aceitar? Não acredita? Não tem problema. A vida está aí. Eu posso acreditar no que eu quiser, nas ilusões que eu quiser. A vida um dia vai me desiludir, né? Se eu tiver sorte. Senão vou continuar nas minhas ilusões pela vida inteira, sem entender como que é uma vivência de uma relação saudável, o que é uma família saudável, que a gente nunca vai ter, a gente nunca vai ser também perfeitamente saudável, mas como é que eu posso buscar um pouco mais isso? Essa é a questão, né? Como é que eu posso aprender? Primeiro com humildade, saber que eu tenho problemas e eu preciso ser ajudado também. Né? Então, num polo eu sou ajudado, no outro eu sou ajudante. E aí que está a troca, né? O equilíbrio de troca nas relações também. Você está numa relação de casal. Eu que vou dar tudo, eu vou salvar. Não, vou ser salvo, o outro vai me... Eu vou ser feliz porque o outro vai me amar. Então, essas ilusões que as pessoas têm das relações afetivas, inclusive, têm adoecido demais. Os casais, e aí os filhos vêm e entram nessa dinâmica doentia também, e vão adoecer junto. E tem interessante, tá vindo umas questões aí, tem pessoas falando assim da parte do genético, né? A medicina é interessante, não é medicina, né? A sociedade, o ser humano adora colocar culpa em algum lugar, né? Então, assim, quando você não sabia, são os deuses, são os culpados, né? Se não sei o quê, é não sei o quê. Aí a culpa tá lá. Aí chegou uma hora, começou assim, tudo genético, é genético. Você entendeu o que é genético? É genético. E é interessante, a depressão é genética. Eu não conheço nenhum estudo que mostrou qual é o gene da depressão, porque não tem. Não existe. Até hoje não se descobriu nenhum gene. O projeto Genoma, quando chegou, ele lá em 2000, revelou que cadê o gene do alcoolismo, cadê o gene da depressão, cadê o gene não sei o quê. Porque assim, é genético. O poder da epigenética, fantástico isso. E aí fica, e se é genético, eu sou inocente, porque você entendeu que é o gene que faz isso comigo? Então virou uma mania de colocar, é genético. Agora tem uma coisa que é genética e tem uma coisa que é familiar. São coisas diferentes. Isso lá na minha época, foi antes de 2000 já se falava, genética é uma coisa, familiar é outra. É o genótipo e o fenótipo. Então tem, por exemplo, numa família onde, de repente, a mãe tem depressão, a chance dos filhos terem depressão é maior. Sim, porque conviveu lá desde o início na relação familiar. Então, é o gene, você entendeu o que é o gene? Aí fica, nessas últimas décadas, o que tem surgido de depressão, um monte de doenças que estão aparecendo, diabetes, tem tudo. A proporção, assim, a quantidade é imensa. Aí fala assim, onde é que estava tanto gene escondido? Porque não é possível que de uma hora para outra os genes apareceram. Não. Aí fica... Interessantes, por exemplo, a obesidade, né? Aí a família tem obesidade e os filhos vão ter. E o cachorro também. Como assim? O cachorro. O cachorro tem o mesmo gene da família?
Tem, As claro pessoas não que tem. entendem, né? Que é o relacionamento, que é o ambiente, que é a alimentação que eles têm, a relação que tem com a alimentação, com a comida. Então, assim, claro que o genético tem um fator Tem. importante, mas não Aham. determina tudo. O genético não determina. O epigenético, como a gente vai viver, porque a gente vai ligar ou desligar aquele gene, né? Através dos comportamentos, através das relações, através dos traumas que a gente assume ou não, se a gente vai buscar um caminho de cura ou não, tudo isso vai fazer com que se manifeste o gene, né? E aí as pessoas precisam começar a entender isso melhor. E o projeto Genoma Humano foi fantástico para mostrar isso também, né? O papel Sim. da epigenética, o papel comportamental, o fator das heranças, no papel de geração das doenças emocionais e físicas também. Exato. E aí a epigenética surgiu com muita força exatamente depois que surge esse projeto Genoma, que vai por água abaixo todas essas fantasias que eu vou achar o gene, se eu achar o gene está resolvido. Não O achou. gene da Então, criminalidade, o gene da homossexualidade. exato, criminalidade, vamos lá, porque tem um gene, né? E tá cheio de gente que ainda acredita nessa história, né? É genética, é genética. Tem gene, sim, o gene que vai fazer uma série de coisas. Mas a questão que depois, o que se viu é a tal da epigenética. A epigenética, para quem ainda não conhece a epigenética, tá cheio de vídeos aí que a gente fala de epigenética. A epigenética basicamente é assim, imagina que isso aqui é um gene. O gene ele vai se expressar, ele vai escrever. O gene é uma receita para fazer um tipo de proteína. Por exemplo, vai ter uma função dentro da célula no organismo. O gene está aqui. A questão é, o gene precisa ver se ele está ativado, ele se expressa. Então, eu vou pegar aqui e vou escrever, ou ele está inativado. Se ele estiver inativado, ele não escreve. Mas o gene existe. Só que existe uma coisa chamada fator epigenético que fecha a expressão. E aí começa a se ver que o gene, basicamente, é a receita do bolo. A questão é se a cozinheira vai utilizar essa receita, esse ingrediente, porque ali está lá, ela vai mexer. Então, ele pode usar e pode não ser usado. E aí começou a ver, mas como assim? De onde vêm esses fatores, então, que permite expressar ou fecha a expressão do gene? Porque o gene, de repente, ficou passivo. O ativo mesmo não é. É outra coisa. Eram elementos que a medicina, os cientistas falam, não, tem um monte de coisa no núcleo lá que não sei para que serve aquilo. É lixo. Não é lixo, não. Hoje em dia se descobriu que aquele monte de coisa são fatores epigenéticos. E esse fator epigenético está ligado a quê? Ao meio ambiente. Está ligado àquilo que você respira, o que você come, o que você vivencia, mundo emocional. Dependendo da dinâmica emocional, você expressa ou não expressa um tipo de gene. Se tiver uma dinâmica doentia, dependendo, se você tiver uma epigenética mais saudável, bloqueia. Se não tiver, de repente... Eu dou um exemplo muito assim prático, né, Fernando? Por exemplo, o exemplo assim, uma pessoa, se eu venho de uma família de diabéticos, né? Meus pais são diabéticos, meus avós foram, eu vou ser diabético? Bom, pode ter uma tendência, uma chance, uma predisposição a ter diabetes. Agora, o que vai determinar? Bom, se eu for obeso, sedentário, tabagista, beber em excesso, for estressado, ansioso, eu vou ser diabético? Certamente, esse gene do diabetes, ou genes que modelam tudo isso, vão se expressar e eu vou desencadear o diabetes cedo, talvez de uma maneira grave. Se, por outro lado, eu me alimentar saudavelmente, eu for ativo fisicamente, eu trabalhar bem a minha cabeça, meu emocional, meus relacionamentos, se eu não me estressar, eu vou expressar esse diabetes? Talvez não, ou se eu expressar vai ser muito mais tarde na vida, de uma maneira mais leve, não tão intensa. Então, não é a mesma pessoa, a mesma genética? O que fez se expressar ou não? O meu estilo de vida, as minhas escolhas, a minha consciência. Né? Não é só o que eu herdei, é o que eu fiz com aquilo. E vem, né, o que o Sartre falou, não é o que acontece conosco que importa, é o que nós fazemos com o que acontece conosco. Né? Nossa, meus pais foram isso, fizeram aquilo comigo, me abandonaram, aí todo mundo me abandona. Então então você está fazendo isso com você, vai continuar sendo vítima? Ou você vai ser o protagonista da sua, vai aprender a ser o protagonista? Não, eu vou continuar sendo vítima. Tudo bem, você tem todo o direito, fica à vontade. Só que espere que a vida vai te trazer essas dinâmicas de doenças físicas e emocionais. Se você resolver assumir o seu protagonismo, vai se cuidar, vai se tratar, a vida vai mudar para você. As coisas vão começar
a dar certo, vamos dizer assim, ser mais saudáveis. Porque aquele que olha para o negativo, para a doença, qualquer pista pequena, tá vendo? Era aquilo, viu? Eu falei que não sei o que lá, que a pessoa vai focando, né? Ela vai direcionando sua atenção, direcionando sua energia para aquilo que ela acredita, para aquilo que ela pensa, para aquilo que ela sente. E aí a gente precisa aprender a ser mais flexível, né? Que é a energia da água. A água não fica dando porrada na pedra, ela contorna e vai lá e faz o que tem que fazer. Quando a gente é mais flexível, aliás, a flexibilidade é um dos atributos da resiliência. E resiliência é algo muito importante para nós sermos saudáveis emocionalmente e fisicamente. É interessante isso, que tem um autor que chama isso de profecia autorrealizável. Quer ver como as pessoas me abandonam? Aí, continua fazendo desse jeito, elas vão te abandonar. Olha lá, viu? Razão, tá vendo? Olha lá, viu? Quer ver como as pessoas não me reconhecem, não me validam? Que essas pessoas, sim, você continua fazendo do jeito que você faz e busca esse tipo de pessoa, que é exatamente isso que vai acontecer. Então, eu vou provar para mim mesmo que aquilo que eu estou falando é o que acontece. Sim, mas é você que está criando essa situação. Aí vale a pergunta, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Exato. Não, eu tenho razão, viu? Eu estou certo. Olha só como eu sou vítima. Mas sabe que tem duas dinâmicas, você foi falando, eu lembrei de algo que você com certeza já ouviu também, que eu vivo falando essas histórias, né? Tiveram pesquisadores lá no Canadá e teve um caso muito interessante, que eles têm pesquisadores que adoram trabalhar com gêmeos idênticos. Por que gêmeos idênticos? Porque o DNA é o mesmo. Então, assim, não dá para você falar, é o genético, você entendeu? Não, o DNA é o mesmo. E aí aconteceu um caso lá no Canadá, onde, numa família extremamente disfuncional, o pai era drogado, alcoólatra, a mãe também cheia de problemas de vícios, nasceram 2 gêmeos idênticos. E essas crianças viviam lá com esse casal, numa situação horrível, até chegou um ponto que o governo do Canadá tirou aquelas crianças, que elas corriam risco de vida lá naquela família. E essas 2 crianças foram colocadas para adoção. Só que elas foram adotadas em famílias diferentes. Então, elas vieram da mesma raiz, têm o mesmo gene, ficaram 5 anos lá com os pais. Só que depois foram para outras famílias. E aí eles pesquisaram o que foi que aconteceu no futuro dessas 2 crianças. E aí um deles se tornou um engenheiro, casou, tem 3 filhos, tem uma vida saudável, é responsável, tá? Segue a vida dele, tá ótimo. Do outro lado, o outro se tornou o quê? Drogado, alcoólatra, uma vida horrível. Veja, aí chegaram e vão fazer uma pesquisa com os 2. Fizeram uma pergunta, fizeram a mesma pergunta, e os 2 tiveram a mesma resposta. A pergunta foi: o que fez você se tornar o que você é hoje? E aí tem a ver com aquela frase do Sartre, né? Que você comentou, não importa o que fizeram comigo até hoje, e sim o que é que eu vou fazer comigo a partir de hoje, com tudo isso que aconteceu. E a pergunta que fizeram, o que fez você se tornar o que você é hoje? A resposta é só olhar para a família de onde eu vim. Você esperava o quê de mim? E aí, os 2 estão certos, só que um fala assim, olha a família de onde eu vim, você acha que eu vou querer passar por aquela porcaria de vida, aquela situação, de jeito nenhum. O outro fala assim, é só ver a família de onde eu vim, você esperar o quê de mim? Olha só o que eu tive. Para eu fazer. Entendeu? Então, um é passivo, então o outro, ele fez o quê? Fez um ponto de mutação, é o mesmo estímulo, mas o resultado foi diferente. Ele usou a alavanca da resiliência. Então, essa dinâmica é muito interessante, porque cadê o tal do genético? Não é genética, o que eu vou fazer com tudo isso? E aí, uma outra dinâmica que me veio também, conforme você foi falando, é aquela história lá dos Zulus, que tem aquela crença lá, que todos nós nascemos com sementes de doença. A questão é se o terreno está fértil ou não, porque se o terreno estiver fértil, a doença brota. E aí, quando eu falo isso, nós estamos falando do quê? Do meio ambiente. Nós estamos falando dos cuidados que nós vamos ter com a nossa vida, com os nossos filhos. O que a gente precisa fazer? Porque, senão, as sementes de doenças começam a brotar. Porque é o meio que vai fazer essa dinâmica. Então, nisso tem tantos exemplos, né? O Bruce Lipton, lá,
que tem... Fantástico o trabalho dele. Fantástico. Bruce Lipton é impressionante. Então, assim, a Biologia da Crença. Da Crença é um livro fantástico, você ainda não leu, leia. Ele é um cientista que trabalhava muito com células clone. Então, essas células clone, ele colocava lá a célula clone e ficava cultivando, põe numa placa de Petri e tal, ele cultivava as células clone para fazer pesquisas. E aí ele observou uma coisa interessante, que toda vez que as células adoeciam, estavam com algum problema de vitalidade, a questão nunca era a célula, era o meio. Então ele precisa ver pH, ver nutriente, ver temperatura. Tinha alguma coisa errada acontecendo. Ele corrigia o meio, as células voltavam a ficar saudáveis. Então essa dinâmica foi muito interessante. Aí dá para ver isso no ser humano. E a questão mostrou isso, né, Fernando? Que não é o DNA o importante da célula, não, o importante é a membrana. A membrana que regula tudo isso, né? Porque a membrana que está em contato com as outras células, com o meio, né? A mesma coisa que você fala a metáfora do aquário, né? Você tem um peixe, está adoecendo porque a água está suja. Aí você tira ele, põe outro aquário com água suja. E que adianta? Né? Não serve então, nada. É a prova de que é o meio, de que são as escolhas, de que é o ambiente, que vai fazer a gente adoecer. O trabalho do Bruce Lipton eu recomendo a todos lerem. Todos. A Biologia da Crença. Fantástico mesmo. E tem outro que fala a membrana, né? Que eles falam assim, o cérebro da célula é o núcleo. Não, o núcleo não é o cérebro, é a gônada, é só para multiplicação. O cérebro tem a ver com a membrana. Tanto é que ele faz uma associação interessante, que ele trabalha muito com dentro da embriologia, né? Então tem o ectoderma. Ectoderma dá origem ao sistema nervoso, né? Então, e pele. Então é a mesma coisa, pele, a mesma camada. Porque a membrana é o que faz contato com o mundo aqui fora. E nessa membrana tem aquilo que entra e aquilo que sai, o que entra e o que não entra. Que é assim, isso sim, isso não. Que no fundo é tomada de decisões. Isso aqui vai entrar, isso não vai entrar, isso vai sair, eu vou me comunicar. No fundo, essa dinâmica da membrana é semelhante à dinâmica do nosso sistema nervoso, né? E aí é aquela história, o que eu permito que entre, o que eu não permito que entre. Que receptores eu tenho, que receptores eu não tenho. Então, tudo isso, esse nível relação, de inteligência... Né? Como a gente se relaciona com a gente, com o ambiente interno e com os outros, com o externo. O quanto eu tenho aqui dentro, as minhas necessidades, como eu vou buscar isso lá fora, como eu vou interagir com tudo isso. Então, é muito interessante essas dinâmicas, e conforme os cientistas também vão trabalhando nisso, trazendo mais ferramentas e mais dinâmicas, como epigenética, como essa dinâmica também que o Bruce Lipton falando muito das membranas celulares, e como é que ele explica tudo isso. Ele fala também de epigenética. Então, quer dizer, a visão hoje em dia está muito diferente. E o que estamos vendo cada vez mais é a grande importância do mundo dos relacionamentos, do meio ambiente. E aí, se você pegar, hoje em dia, o que tem de trabalhos dentro de neurociência mostrando a fase fundamental que é do bebê, desde o mundo intrauterino até nessa infância, para a construção da mentalidade, dos padrões de funcionamento, de como gerenciar o estresse, como lidar com as situações difíceis. Isso tudo é modelado pelo cuidado que teve lá atrás com os pais. Vínculo, dentro do mundo intrauterino, na infância, e isso aqui cria padrões de funcionamento que vão se repetir pelo mundo adulto. E aí fica assim, por que eu escolho isso? Por que eu faço isso? De onde vem isso tudo? Então tudo isso está sendo mostrado. Então estão mostrando lá o córtex pré-frontal, aí você vai ver um monte de núcleos, você vai ver tamanho da amígdala, hipocampo, receptor de cortisol, como é que bloqueia o cortisol, se não bloqueia. São tantas dinâmicas. Hoje a neurociência está enchendo de conhecimento e cada vez mais se revela o quê? A importância de ter uma infância mais saudável. Exato. E para nós... Os autores, né? O Bowlby na psicologia, o Reich já falava disso, os traços de caráter. Tudo que a sistêmica hoje coloca tem a sua base de comprovação nessas ciências também, né? A primeira fase, fundamental, até os 5 anos de idade, como a gente sempre coloca, né? Exato. E aí as pessoas perguntam, mas então, foi até os 5, agora não dá mais para fazer nada? Dá para fazer. Claro que isso molda, inclusive fisicamente, nossas características físicas, o traço de caráter, né? Como é que vai ser o seu corpo, quais as possibilidades de adoecimento, de saúde, tudo isso vem dessa fase.
mas não é algo imutável. A gente pode, com consciência, trabalhar isso em qualquer fase da vida. Isso que é importante as pessoas terem essa noção, porque senão fica assim, então não posso fazer mais nada, porque já está determinado. Não tem determinismo. Teve uma pergunta que foi feita, deixa eu ver aqui, que foi uma pergunta interessante. Lobato, origem, book. Mas então não existe certo e errado? Podemos ter escolhas e tentativas? A gente não julga, certo e errado é o julgamento. A gente procura olhar assim, o que é saudável e o que não é saudável. E as escolhas eu vou fazer, que eu possa escolher caminhos mais saudáveis, mas para isso eu preciso saber o que é saudável. Ah, saudável é o que minha família faz, desse jeito. Não. Eu digo o saudável, não é o normal da sua família, da minha família, as invenções que as pessoas fazem. Ah, amor é assim na família, tem que ficar tudo grudado, ou então tem que ficar tudo separado. Isso são crenças familiares, são modelos, são padrões. Isso é o normal para cada família tem o seu normal. Normal não significa saudável. O normal, geralmente, nosso normal das nossas famílias é doentio, é minimamente disfuncional. A gente precisa olhar para o que é saudável, fazer as escolhas, acertar e errar, fazer as tentativas, como foi falado, mas buscando sempre um caminho mais saudável. E para isso, precisa conhecer o que é saudável, pelo menos, né? Não ficar achando que é da minha cabeça que é o saudável. É a ilusão que eu tenho de mundo. Não. Vamos nos desiludir. Tem que ter desilusão para saber o que é saudável e não aquilo que eu imagino. É interessante que essa dinâmica do saudável, até na própria faculdade, também fiquei no ar também. Afinal, a gente ficava vendo o que é doença, mas e o que é o tal do saudável, né? Então, é interessante. Quando veio, por exemplo, para mim, o Grodeck, ele começar a falar das dinâmicas, e tem que aprender a diferenciar o que é saudável do doentio, senão você não vai conseguir nem fazer diagnóstico nem tratamento. E ele pegando os conceitos básicos de Hipócrates. O que é saudável? Quando você segue as leis da natureza. É como a natureza funciona. Nós somos seres da natureza. A vida tem leis naturais. Então, tem dois princípios básicos, autopreservação e preservação da espécie. Todo ser vivo tem essas duas dinâmicas. Autopreservação, eu cuidar de mim, preencher minhas necessidades, eu me amar, cuidar de mim. Preservação da espécie. Sim, preservação da espécie é levar a espécie para frente, senão ela morre. E aí, a vida segue. Veja, eu sou um portador da vida, eu não sou a vida. Mas eu faço parte da vida, eu não sou a vida. E aí, levar essa dinâmica para frente, é como levar o amor da família para frente. Então, quando você vê, isso são dois princípios básicos que, desde a bactéria, do fungo, da girafa, da barata, do pernilongo, todos funcionam assim, porque são princípios básicos da vida. E aí, polaridades. As polaridades. E aí, e dentro das polaridades vem as leis sistêmicas, que o Hellinger colocou lá, e dá para colocar outras, mas no fundo é tudo lei da polaridade, as leis sistêmicas, que é aquela dinâmica. Não pode ter ninguém excluído, pertence, existe. Pertencimento. Então, existe. Não, eu vou apagar. Não existe. Dar e receber. O que é o equilíbrio de dar e receber? Se eu estou lá com um filho pequeno, eu vou dar. Ah, ele vai me dar de volta? Não. O que eu dou para ele vai dar para os filhos dele. Eu não espero isso. Agora, se a relação é adulta, tem que ter um dar e receber dos dois lados. Porque senão, essa relação um dá e o outro recebe, isso já não é mais relação entre adultos, é relação de pais com filhos. Exatamente. Então, tem alguma coisa errada. Quantos casamentos, ao invés de estar aqui, está aqui? Isso aqui não é mais casamento, isso não é relação entre dois adultos. Pô. Então, essas dinâmicas todas, se você não tiver a noção, são dinâmicas simples da natureza. E sempre nós avaliamos o saudável pelas dinâmicas da natureza. São leis naturais. E eu sempre faço a comparação com a lei da gravidade. Né? O Isaac Newton, ele não inventou a lei da gravidade. A maçã caiu, ele observou. Descreveu. Acontecendo aqui, olha, que é uma dinâmica da gravidade. Ele não inventou a gravidade, não foi ele que inventou. Ele viu e descreveu. Falou, existe esse fenômeno. Tem um fenômeno acontecendo aqui. E é assim que funciona. Então, perguntaram aqui em cima, o que é saudável? É isso que o Fernando falou. Seguir as leis da natureza. Porque a maioria não tem noção do que é saudável. Não tem. Nem nós, por exemplo, na medicina, na psicologia, te ensinaram o que é saudável? Eu, sinceramente, não aprendi. Muito de doença. Muito de doença.
praticamente 99% doença. Nossa, quantas vezes eu assisto na televisão, tem lá uns programas de auditório, aquelas coisas lindas e maravilhosas. Gente, é um festival de doença emocional. Ai, que coisa mais linda que está acontecendo. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, a mídia, a nossa cultura, esse monte de crenças que nós carregamos, que o certo é isso, amar é isso, eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu. Eu já te contei uma história que eu estava num programa era Dia dos Pais. Eu estava num programa de televisão aqui em Ribeirão Preto. Me convidaram lá para falar sobre paternidade e tal. E aí, no programa, trouxeram o pai ideal. O pai ideal. Quando esse pai ideal começou a falar, eu comecei a arrepiar os cabelos. Imagino lá, Fernando. Falei, ai, meu Deus. Falei, tomara que não coloque eu interagindo e falando as coisas, que aquilo foi falando cada coisa. Aquilo era o pai ideal, era o modelo do pai ideal. Nossa, coisa mais linda do mundo. E aí, felizmente... Não é o real, né? Como a gente trabalha, né? Não, mas aquilo era brincadeira. Aí, no final, assim, para encerrar tal, né? Cada um faz uma fala, aí perguntaram para ele assim: o que fez você se tornar esse pai ideal, né? Esse pai tão maravilhoso. Ele falou: é simples, eu vou ensinar para vocês. É só dar aos filhos tudo aquilo que você não teve. Meu Deus. Bom, se eu dou para os filhos o que eu não tive, eu estou olhando para mim mesmo, eu estou olhando para minha criança, nunca. Então, se eu não comi na minha infância, eu vou entupir meus filhos de comida. Eu era um desnutrido, meus filhos hoje são obesos mórbidos, porque eu dei para eles o que eu não tive. Conclusão: ao invés de dar o que os filhos precisam, não vou dar para eles o que eu não tive. Então, estou misturando meus filhos com a minha criança. E aí, esse era um modelo de pai ideal. Eu falei, meu Deus, ainda termina com uma dessa. Eu não vi a hora de sair daquele programa. Eu falei, meu Deus, que situação, calma. E se eu falasse alguma coisa, com certeza, eu ia ser o atacado, né? Porque eu falava, claro, que né? é isso? Porque aquele modelo é um modelo lindo, perfeito. Você vinha com a realidade às vezes é mais crua e nua, né? Para se aceitar, né? Não, cada coisa que fala, essa foi. Mas, infelizmente, tem essas dinâmicas malucas que estão por aí. Jogo de Salvador, meu Deus, aí fica tudo lindo, maravilhoso. Eu lembro da Luísa, a Luísa você conhece, né? Minha filha, né? Que também é uma das professoras do curso lá também. Você que está assistindo talvez conheça também. A Luísa chegou e falou: ô pai, você me ferrou, pai. Você me ferrou. Porque eu gostava de novela. Aí você começou a me explicar, ensinar esses triângulos dramáticos. Hoje eu só vejo triângulo dramático lá naquilo lá. Gente, eu só vejo confusão. Aquilo é triângulo dramático para todo lado. Falei, mas é claro, é drama, né? E o povo adora drama, né? Adora. Mas tá em tudo, né, Fernando? Não tá só na novela, tá nos romances, na música, tudo. nos reality shows, nas histórias de super-herói. Só tem salvador, vítima e vilões, é isso. Aí o vilão faz mal, coitada da vítima, eu vou salvar, o outro vai ser salva. É isso, as pessoas amam, estão viciadas nisso, né? Porque um vício universal é viver relação de triângulo dramático. E se prestar atenção nas letras de música, a gente canta e fica, que lindo, né? Aí tem aquela assim: vem me fazer feliz porque eu te amo. Veja, você vem me fazer feliz porque eu te amo. Então, assim, se eu te amo, você tem que me fazer feliz. Gente, que loucura é essa? Esse é o bebê falando para a mamãe. Exato, isso é o bebê com a mamãe, é um negócio louco. Eu falei, gente, e a gente canta, né? E fica, que emocionante. Nossa, se começar a prestar atenção em letra de música souber disso... A gente ficou muito desiludido, né? Conhecendo a consciência sistêmica, a gente se desilude de tudo. E o objetivo é desiludir, né? E aí, muitas vezes, o pessoal fala assim, nossa, Fernando, você não sabe amar, você não tem Deus no coração, você não sei o quê. Gente, não é não ter Deus no coração. Aliás, se olhar lá na Bíblia, está escrito lá, João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Está escrito lá. E o nosso trabalho, no fundo, é a mesma dinâmica. O objetivo é conhecer a verdade. E aí você se liberta desse mundo doentio da ilusão. Porque, no fundo, todo mundo doentio é montado por ilusão. Aquilo não é verdade. Aquilo não é. Sim. Só que olhar para a realidade dói. E o que aconteceu? Quando veio uma realidade dolorida na nossa história de vida lá atrás, a gente cria uma camada de ilusão.
Ah, amar é isso, você entendeu? Então, assim, não é que minha mãe tem dificuldade de me amar, é eu que não fiz as coisas direito, é porque eu tinha que fazer, a culpa foi minha, aí começa essas dinâmicas malucas. Gente, então eu tô culpando a mãe. De novo, sempre vai, tá vendo? Culpou a mãe. Não tô culpando nada, tô falando fatos. Fatos. Se essa mãe não teve uma boa maternagem, ela também não sabe direito o que é ser mãe. Então você está culpando a avó. Gente, é um festival. Quem adora fazer jogos de culpa? Quem adora culpa, né? Adora triângulo dramático, vai olhar a culpa em tudo. Então você está falando... É fato. Então, fato. Meu pai e minha mãe são seres humanos comuns, com qualidades e defeitos. As qualidades eu pego e trago comigo e levo para frente. Os problemas, os defeitos que tem lá, eu não julgo, mas eu aprendo com eles para fazer algo diferente, mais saudável. E assim, eu amo a minha família, eu amo os meus pais. Não tem julgamento. Tudo isso atrapalhou a vida deles. Isso atrapalhou a vida deles. Como é que eu vou repetir umas coisas dessa? Não foi bom nem para eles, pô. Então, eu vou dar continuidade na família e levar o amor da família para frente, não o mundo doentio da família. E as pessoas ficam repetindo erros, achando que é o amor, tem que ser assim. Depois é genético. Fala, né? A lealdade sistêmica, né? As pessoas são leais à dinâmica sistêmica da família. Mas é a dinâmica normal dessa família, não é a dinâmica saudável. Aí, devia ser. O que é saudável? Saudável é seguir as leis da natureza. É o pertencimento, é a ordem, é o equilíbrio nas relações, tanto as verticais de pais para filhos, como as horizontais de casal, de amizades, enfim. Se você seguir isso, pouco a pouco a vida vai se ajustando, vai dando certo. Se a gente não seguir, a gente vai continuar no mundo doente, não tem problema. Cada um pode fazer sua escolha. Não há julgamentos nisso, né? Mas é importante saber para poder fazer a escolha. E a gente brinca, né? Depois que viu, não dá para desver também, né? Não dá. Esse é um grande perigo, né? Sempre avisar, né? O Ministério da Saúde adverte, tá? Depois que você começa a entrar na consciência sistêmica e ter essa visão sistêmica, você não consegue mais voltar para o mundo da ilusão. E se voltar, você sabe que você está se iludindo, né? Você sabe que é mentira isso, né? Mas eu quero acreditar, mas você sabe que não é. Você não está mais inocente nessa história, você já ganhou consciência. Você tem consciência que isso tem responsabilidade, né? Com a consciência vem a responsabilidade. E aquela história, você tem direito a ter a vida que você quiser, só tem um problema, vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Faz as escolhas, tem as consequências. Então, agora fugiu quem é o autor de uma frase legal, que ele fala assim, a nossa vida, no fundo, é a soma de todas as nossas decisões. Então, cada decisão que eu tomei, vou casar, não vou casar, vou trabalhar, não vou trabalhar, vou ser isso, vou fazer aquilo, vou me tornar um expert, não vou, eu vou ficar só coçando aqui, esperando que o mundo acabe, sei lá. Tudo isso aí, cada decisão que você está tomando é a soma das suas decisões. A questão que faz você tomar decisões é a sua forma de olhar para a vida e para si mesmo. Onde você aprendeu a olhar? Você aprendeu a olhar para a vida e dar valores ou não? Lá na dinâmica infantil. A questão está na hora de virar adulto e olhar para a vida como ela é, não para a vida que te apresentaram. Não é ilusão. Se estivesse escolhendo, né, Fernando? Tem uma porta aqui, uma aqui, uma aqui. Você vai escolher entrar em qual? Entrou nessa, fechou as outras. Agora você vai ter que fazer outras escolhas, abrir outras portas, né? E aí as pessoas falam que tem livre-arbítrio. Essa questão é perigosa do livre-arbítrio, né? Porque é como se fosse assim, eu escolho tudo do zero. Não. Se eu não tenho consciência, eu vou repetir padrões. Eu estou tendo zero livre-arbítrio, porque eu estou fazendo igual ao que eu aprendi, as crenças, muitas vezes, da família. Eu acho que eu estou escolhendo, mas, na verdade, eu não estou escolhendo. Eu estou seguindo alguns caminhos que já existem dentro de mim e são ligados ao passado. Com a consciência, eu posso agir a partir do presente. Fazer novas escolhas, buscar novos caminhos. Esse é o trabalho de ampliar a consciência, né? Consciência da saúde, que é o tema aí do Congresso, né? Eu vou trazer esse tema também para a saúde integrativa, sistêmica, no Congresso, né? Que, mais uma vez, vamos estar juntos. É um prazer, uma honra. Que delícia, hein? Vai ser muito bom, né? Acho que eu fui em todos os congressos, né? Estivemos juntos aí, palestrei em todos eles. Com certeza. E é uma felicidade, uma alegria poder estar vendo essa expansão toda, essa expansão da consciência, cada vez mais pessoas buscando esse caminho de crescer, de se tornar um pouco mais saudável. Isso aí enche o meu coração de alegria. A Nazaré Moura colocou uma frase que é do Jung aqui, que é interessantíssima. Ela fala assim,
Enquanto não tornar consciente o inconsciente, como é que é? Você vai dizer que isso é o destino, né? Então vai chegar. Então é aquela história, tudo aquilo que você tomar consciência. Eu lembro a capa do Times, quando saiu essa dinâmica da epigenética, é interessante, na capa da Times lá, saiu assim, o DNA não é destino. Tipo assim, então a própria capa, a epigenética mostra que o DNA não é mais destino. Se nem o DNA é destino, então é aquela história, você tem um jeito de viver. Se você não mudar o jeito de viver, então eu sei qual será o seu destino, porque você faz sempre a mesma coisa e vai para o mesmo lugar. Você fica rodando em torno do seu trauma e não sai disso. Então eu sei que vai acontecer. Essa é a dinâmica da neurose. Compulsão e repetição, está sempre repetindo. Parece aquele cavalo que está amarrado no poste, né? E fica andando. Não, eu estou andando, olha só como eu tenho livre. Ó, eu vou para cá, vou para lá. Não, você está amarrado. Onde eu quiser, né? Eu sou livre. Você está amarrado no poste, cara. Você não percebeu? Não, eu sou livre, eu posso ir para frente e para trás. Ó, posso chegar perto do poste, um pouquinho mais longe do poste. Você não percebeu que está amarrado? Está então, satisfeito com isso? Se você está satisfeito, está tudo certo. Tá bom. Isso é a vida, né? Aí você pega o seu filhotinho lá, o potrinho também, amarra no poste e deixa. Viver é isso, você entendeu? E aquele cavalo que está andando, correndo, livre, aquilo lá é doente, aquilo é meio louco, né? Como diz, né? O passarinho foi criado na gaiola, quando vê um voando, acho que ele é louco. Porque aqui na gaiola tem comidinha, tem segurança, tem tudo. O que aquele passarinho está voando lá? Metáfora da caverna do Platão, a mesma coisa. Exatamente. É interessante, né? Que você vai vendo sabedorias e não estão tudo lá, né? Tudo conectado. Estão falando e repetindo a mesma coisa. São verdades faladas de maneiras diferentes, em épocas diferentes, mas são verdades universais. Não tem como a gente querer inventar uma nova verdade, inventar um caminho. Não, isso é ilusão. Precisamos olhar para o que realmente é o saudável, que é a natureza, né? O caminho da natureza. E algo que nós começamos a falar lá no início, né? Somos médicos. E tem algo assim, vocês estão falando mal da medicina? Não estou falando mal da medicina de jeito nenhum. O avanço que a medicina teve, esse avanço da medicina é o que fez a gente ficar vivo, né? Nós dois, como é que nós vamos falar um negócio desse, pá? Certeza. Então, o avanço da medicina, a capacidade que a medicina tem, é excelente. Agora, está faltando algo na medicina, que é olhar para dentro do indivíduo, olhar para o doente e valorizar o doente. Integrar esses dois lados, né, Fernando? Exato. A nossa proposta que a gente está falando é o tempo todo, é integrar o melhor dos dois mundos, o mundo dessa medicina de fora, mas uma medicina sistêmica que olha o indivíduo e as relações. Porque Perfeito. A raiz do problema, muitas vezes, está nesse padrão doentio que precisa quebrar. Não é só ficar dando remedinho ou fazendo uma defesa, criando um calinho para ver se... Escuta, tem que parar com isso. Tem alguma coisa errada. Perfeito. Então, quando integrar essa dinâmica de uma saúde emocional, sistêmica aqui no indivíduo, associada com tudo isso que a medicina hoje, o avanço da medicina está avançando, imagina os resultados que nós vamos ter. E quanto nós vamos ficar menos dependentes de remédios ou de coisas que vivemos um negócio desse e tem que tomar remédio a vida inteira, que senão a dor não passa, né? Então, a dor não passa, entendeu? Olha, eu já vim para um monte de remédio. Qual o remédio que resolve a minha dor? Escuta, onde você aprendeu a ficar no lugar? Não, isso aqui não é nada. A vida é assim. A vida ajuda assim. O que for possível, tira o fator e o que sobrar você medica, o que for necessário. Agora, se não cuidar da base, né, da origem, não vai resolver nunca. Bom, nossa, essa conversa a gente pode ficar aqui um tempão para variar, né? Quando a gente começa a conversar, as coisas vão brotando, né? Vai longe, né? E com os comentários do pessoal delícia. Aqui, é muito bom, né? A gente previu uma hora, já estamos aí com 1h30, né? Mais de 1h30. Era para ser 1 hora, né? Mas passa, eu nem vi o horário. Estou vendo aqui que a Ildemar, realmente é a Ildemar, a desembargadora lá de Santa Catarina, que está sempre presente. Já participou do Congresso, você já viu a Ildemar lá no Congresso também? Já, nossa. Que delícia, que delícia. Bom, pessoal, a Carla Picado está aqui. O Congresso vai ser em direto, se comprarmos acesso, vai ter gravação. Carla, vai ter também online. A Carla Picado é lá de Aveiro, de Portugal. Também dá para assistir online, até se você é de outro país, se você estiver no Brasil, também você poderá assistir. Nós teremos vários convidados, como aqui o Roberto, com temas interessantíssimos para refletir. Por exemplo, você mesmo,
refletir o que é doença, o que é ser doente, quais são as causas da doença, onde está o poder de cura, o que nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. Não é assim, o médico vai tirar meu problema, o outro vai parar de fazer coisas comigo e o mundo vai ficar legal. Não, você é responsável pela sua vida. Então, essas dinâmicas todas, esses padrões doentios que você não percebe, então essa tomada de consciência, ampliação, cada vez mais me traz responsabilidades, eu sou responsável pela minha felicidade e meu bem-estar, mas me dá o poder de fazer mudanças profundas na minha vida. Mudanças, isto sim, isto não. E aí eu vou começar a aprender a viver, que a maioria só sobrevive, né? A gente fica sobrevivendo e acha que é vida. Não, isso não é vida. Nós temos que aprender a viver. Não são escolhas fáceis, né, Fernando? A gente sabe que às vezes a gente viveu tanto tempo no mesmo paradigma, no mesmo normal. Às vezes são escolhas difíceis, mas são necessárias. É como a gente fala, né? Como você deu o exemplo lá, o que a gente precisa fazer para os filhos? Vamos dar tudo para os filhos, ou que a gente não tive, ou tudo que eles querem. A melhor maneira de matar os filhos é fazer isso. Nossa. A gente vai dar para os filhos o que eles precisam. E a gente vai dar para a nossa vida, a gente vai fazer o que é preciso, o que é necessário também. E nem sempre isso é muito fácil. Às vezes a gente vai passar, se era Salvador, vai passar a desagradar algumas pessoas, porque não vai ser mais Salvador. As pessoas vão falar, você não era assim, como falam, né? Nossa, foi aquele curso lá que você fez com o doutor Roberto, com o doutor Fernando, aquela constelação, você mudou muito. Bom, que mude para melhor, que mude para um caminho mais saudável, né? E aí a gente pode começar a buscar um pouco mais de saúde, quem sabe modificar alguma coisa para melhor nas nossas vidas, né? E tem algo que, dentro desse dinâmica, né? Porque assim, se eu me torno mais saudável a partir de hoje, tem muitas coisas lá atrás que eu não vou conseguir apagar. Muitas decisões, muitas coisas que eu fiz lá atrás, é claro que não vai mudar. Mas vai mudar a partir de hoje. O que eu aprendi? Carrego as consequências, carrego com dignidade as consequências de decisões que eu tomei que eu não tinha consciência. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Hoje eu tenho. Imagina se apagar. Não pode apagar também, né, Fernando? Se a gente apagar, você está excluindo. Se a gente excluir e apagar, a tendência é fazer o quê? Repetir. Não existe. Pode apagar. Tem que aprender com a vida, com as decisões, com os erros, para poder fazer acertos, né? Então, usar tudo isso a nosso favor. A vida é uma dádiva, uma bênção. Você errou, eu errei, todo mundo errou. Vamos aprender com isso. A gente não pode continuar errando as mesmas coisas. Mas errar coisas novas, com certeza. Aí a gente pode errar. Insistir no erro é burrice, né? O duro que as pessoas repetem e fazem sempre a mesma coisa. E não é assim, não, de novo, não é possível. Você caiu no buraco de novo, outra vez, no mesmo. Não, mas você entendeu, é que eu não via porque o cachorro latiu, é você. Historinha, explicação e justificativa. Foi para o mesmo lugar. Rodou, caiu no mesmo buraco. Exato. Mas uma coisa interessante... Aí a culpa é do buraco. A culpa é do buraco, é óbvio, né? É culpa do buraco, né? Então, sempre tem um culpado, que com certeza não sou eu. Ou então, eu sou o culpado de tudo. Meu Deus, eu sabia. Tem de tudo. Ou eu sou inocente ou super culpado. Não existe esse jogo de inocência e culpa, por incrível que pareça. A hora que você se liberta disso, você usa a sua energia para viver. Olha para o problema, vê o que pode ser feito, resolve da melhor forma possível e tem uma vida mais saudável na próxima fase de vida. Aprenda com os erros. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui no final, que a gente está aqui, já precisa encerrar, mas vai vir tanta coisa para a gente falar, né? Mas é algo assim de... algo saudável que não é só eu como indivíduo, eu também na minha família, poder ver que cada vez que eu estou fazendo uma coisa mais saudável, eu estou vendo os resultados. E algo que, para mim, uma coisa que eu vivo falando assim, que é interessante. Hoje eu consigo ver, por exemplo, a minha filha tendo uma consciência de coisas que na idade dela, quando eu tinha essa idade, eu não tinha a mínima consciência disso. As bobagens eu fiz. E hoje ela tem consciência. Então, assim, tudo aquilo que foi difícil entrar em contato com aquelas ilusões e quebrar. Mas eu ajudei minha filha a ter uma visão melhor da vida e, com certeza, tem uma forma de viver. Não é que ela é perfeita, porque não existe isso. Sim. Mas ela está melhor na idade dela, com uma consciência muito melhor do que eu tinha. E mais ainda, quando eu olho para minha neta, eu estou vendo que ela também
está melhor do que eu estive na idade dela e que a mãe dela também teve. Então, assim, a sensação que cada geração, e aí é uma saúde geracional, que a cada geração existe um avanço e uma melhora. Não é perfeito, porque perfeito só serve para morrer, não serve para nada. É uma evolução contínua. E a cada geração, cada elemento da família nas próximas gerações, eu estou vendo que valeu a pena, sabe assim, valeu a pena. Tem muitas coisas problemas que eu passei, que a minha filha provavelmente não vai passar, nem a minha neta. Sabe como assim? Já ganhou anticorpo, já tomou vacina, não precisa adoecer de novo. Já basta a doença que eu tive, a doença dos meus pais, avós e assim por diante. Então, isso também é um nível saudável, e aí quando olha para isso, fala, valeu a pena. Eu não fui perfeito, ninguém é, mas eu pude ver coisas, resolver e passar para frente dinâmicas mais saudáveis. A temática do último congresso, né, Fernando? Eu falei de herança transgeracional do trauma. Sim. Mas aí a gente, com a consciência, vai ter a herança transgeracional da dinâmica saudável. Sim, da solução. Você está falando. Isso ajuda as próximas gerações a não precisar passar pelo que nós passamos. Exato. Passe por problemas diferentes, mas não. Tem um comentário aqui em cima que a gente não falou, mas eu li, achei muito pertinente. Fala assim, poxa, se eu tivesse sabido disso antes... Ah, eu vi esse também. Na hora certa. Poxa, eu já cheguei a pensar nisso. Por que eu não conheci a dinâmica sistêmica antes? Eu conheci no tempo que eu tinha que conhecer. Exato. Antes, talvez não estivesse preparado para isso. A partir de hoje eu posso aprender e, como você falou, a gente vai passando adiante. Quem puder aproveitar, aproveita. Isso aí é um legado para gerações futuras, que é como a gente olha, né, com gratidão para os nossos antepassados, para gerações anteriores. Eles ralaram muito, eles sofreram, eles tiveram perdas, dores e alegrias e tudo para que a gente pudesse estar aqui hoje. Como é que a gente vai honrar esse legado deles? Ah, eu vou sofrer igual a vocês, eu vou fazer tudo errado igual vocês fizeram. Não, eu agradeço, vou aprender e vou procurar fazer algo mais saudável com a vida que vocês me deram, fazer valer a pena. Acho que é tão importante isso, né? Eu vou fazer valer a pena tudo o que vocês fizeram. E é como aquela frase do Hellinger, que é maravilhosa, né? Nós somos o sonho dos nossos antepassados. Sim. Em nós, eles vivem, em nós, eles sonham. E eu não quero ser o pesadelo dos meus antepassados. Eu quero ser um sonho Pelo bom amor deles. de Deus, um sonho, né? Eu quero ser um sonho bom deles, né? Poder ajudar a que essas dinâmicas geracionais mais saudáveis sigam adiante. Acho que essa é a nossa função. E tem uma frase de solução que a gente usa muito, faz muito sentido, né? Queridos antepassados, o sofrimento de vocês não foi em vão. Não foi em vão. Hoje, a família está num nível melhor do que aquela onde você estava. Valeu a pena, valeu a pena. E eu vou fazer isso para que lá na frente a nossa família fique ainda melhor. Eu vou fazer como você, aprendo, porque eu também vou fazer algo para que o futuro da nossa família seja ainda melhor. Então, é uma evolução contínua. Então, nós temos os problemas que vão passando, mas a partir do momento que eu já vou identificando e criando anticorpos, eu paro com isso. Eu vou levar soluções, eu vou levar dinâmicas, vou levar uma prevenção de problemas. Aprende previno. Para quê? Para que todos que vêm depois não precisem passar pelos mesmos traumas dos nossos antepassados. Não faz sentido isso. Tem que parar. Aquela frase, né, Fernando, que fala assim, o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, e o sábio é o que aprende com o erro dos outros. Exato. Senão, nós vamos ficar passando... Bom, vamos passar por problemas o tempo todo, tá? Também não vão vender ilusão. Olha, o mundo vai ficar lindo e maravilhoso. Não vai. Mas vai ficar cada vez melhor. E a sensação é, a cada momento, a cada avanço, a cada tomada de consciência, a cada decisões adequadas que eu tenho na vida, a sensação é que a vida fica cada vez melhor. E é interessante, no fundo você acaba agradecendo todos os problemas que aconteceram, as doenças que vieram, tudo, porque tudo isso me ajudou a ser quem eu sou hoje. Exato. Então, hoje, nós temos um monte de feridas, temos um monte de ralados e cicatrizes, mas é que nem jogador de futebol. Jogador de futebol que no segundo tempo está com o uniforme limpinho, não é possível, ele deve estar lá no banco de reserva, ele não jogou, né? Você vai ver se o cara jogou, olha só como é que tá. E a sensação que eu e você estamos jogando esse jogo, tá?
já caímos, já rolamos, já fizemos milhões de coisas, já. Temos as nossas cicatrizes para mostrar que a gente está nesse caminho, né? provando tudo isso. Exato. Então, é jogar o jogo, é aprender a viver. Porque quem sai do jogo com o uniforme limpinho tem alguma coisa errada acontecendo. Infelizmente, nós dois aqui estamos lá com a língua de fora, correndo, ainda vamos fazer mais uns gols por aí, mas daqui a pouco faz mais uns ralados também. A vida está aí, né? E o prazer de jogar, né? Pergunta para o moleque lá, a hora que tropeçou, se ele vai parar porque ralou. Não, ele sai correndo para tentar fazer gol. Vamos lá, pá. Somos gratos, né, por esse caminho, né, Fernando, por poder estar aqui. Bom. E eu sou grato por você ser o meu mestre, também ter me iniciado aí nesse caminho. Né? Tantas pessoas, a partir de você, começaram, a partir dos mestres seus e a partir de você. Porque é o que eu ia falar. Levando adiante. Uma corrente. Levando adiante. Uma corrente. E que você que está assistindo também pode fazer parte dessa corrente e deve, né? Pega tudo isso já tá aqui, né? E leva para frente. Porque o que nós precisamos dentro, porque no fundo a humanidade é a nossa família. E se olhar mais longe, a vida inteira é a nossa família. A questão é, eu vou ser um elemento da doença da humanidade ou vou ser um elemento de solução e de cura? Eu, sinceramente, eu prefiro ser um elemento de solução e de cura. Mesmo que o mundo está tudo indo para o buraco e fazendo coisas, a minha opção é ser mais saudável. Você é o pesadelo ou você é o sonho? Você prefere o seu sonho. Então, e aí vai atrás e vamos conquistar. Quer dizer, eu vou fazer o meu melhor, você está fazendo o seu. Eu espero que você que está assistindo também faça. Com certeza. Bom, você está convidado a participar do congresso, onde teremos mais ainda um aprofundamento, uma organização. O Roberto vai falar muito sobre isso. Vai fazer um workshop também com o Rodrigo, né, Roberto? Vamos fazer o que a gente puder fazer. Vamos fazer várias coisas lá. Então, quer saber mais, quer participar de tudo isso, você está super convidado. Roberto, agradeço. Sempre que a gente se encontra é uma delícia, né, Vó? A gente aprende um com o outro, reforça, são coisas assim. É sempre um encontro que a sensação que abastece. Eu acho que assim, né? É algo que. A palavra que você falou, abastece realmente. Abastece, pá. Eu quero fazer um convite, Fernando, para o pessoal, né? Para o pessoal lembrar disso. Assim, quem entrou aqui no meu Instagram me seguindo, siga o Fernando e vice-versa, porque a gente está sempre postando conteúdos, né? Convidar, para quem não conhece o trabalho do Fernando, dia 1º de abril, não é mentira, é verdade, nós vamos fazer um workshop de constelação, o Fernando vai vir para São Paulo para dar um workshop de constelação, eu e o Rodrigo estamos trazendo o Fernando aqui para que as pessoas conheçam o trabalho dele de constelação, e o Consciência Sistêmica, né, Fernando? Que vai começar aí a nova turma de 2023. Quando vai começar? Totalmente renovado, em maio. Nós vamos começar, vamos fazer o módulo 0, que é o módulo gratuito, né, de introdução, de apresentação, em maio. Então, a gente está divulgando aí nas redes sociais já. E no início de maio e no final de maio, último fim de semana, a gente vai trazer o início do curso, módulo 1 dos 9 módulos do Consciência Sistêmica, que está fantástico, né? Que está totalmente renovado, todos os vídeos novos, dinâmicas, carga horária super ampliada. Eu digo que eu já fiz o Consciência Sistêmica umas 25 vezes, né? Eu fui aluno uma vez, já facilitei 8 e já assisti ele mais outras tantas, né? E estou sempre aprendendo, então é uma maravilha. Eu acho que é um caminho de crescimento de consciência pessoal, de consciência profissional. Sou muito grato, eu sou assim, grato à vida por ter me apresentado esse caminho, porque certamente tem o antes e tem o depois, né? E como tantas pessoas que estão aqui junto com a gente, que passaram pela formação, que conhecem o Fernando, me conhecem, fizeram a formação, a gente só tem a agradecer. É um caminho que não tem volta, é um caminho que segue. Não tem não. Não dá. É como tem aquela frase, falaram que é do Duarte, mas parece que não é, mas é uma frase interessante, que toda mente que se abre para o novo nunca mais volta ao tamanho original. A hora que você ganha consciência disso, não dá mais para voltar para trás. Sério, não dá. Não dá. E é um trabalho para corajosos, pessoas que realmente estão querendo sair dessa situação horrível de vida. De repente você está lá, como diz aquele chavão, né? Você está no escuridão, de repente você olha, tem uma saída. Tem a luz no fim do túnel, sim. Aí você começa a entender como é que você entrou naquilo, como é que você consegue sair disso, como é que você pode evitar que as pessoas que você ama entrem ou ajude a sair desse lugar. Porque não é possível, a gente precisa aprender realmente a ajudar de forma adequada.
E quando isso acontece, você vê quanto é bom isso para você, daqui a pouco está você fazendo a mesma coisa com outras pessoas. E assim, esse grande amor da humanidade vai seguindo, ajudando uns aos outros, que no fundo você faz parte da minha família, você que está assistindo aí também faz parte. No fundo, somos todos a mesma família. Não sei como é que as pessoas inventam tantas divisões, tantas brigas, tantos preconceitos. Gente, cada loucura. Isso é uma doença da humanidade. É outra porcaria que existe, pá. Que é isso? Como as pessoas têm isso dentro delas, né? Elas expressam fora. Nossa, como diz a música, né? Aquela música, é preciso saber viver, dos Titãs. É preciso no sentido que é necessário, mas também é preciso porque existem leis, existem verdades que mostram como viver de uma maneira mais saudável, né? Então, há uma precisão também. Se você seguir as leis sistêmicas, você seguir as leis naturais, se você conhecer a verdade, também vai ser uma vida mais saudável, né? Não vai ser uma vida maravilhosa, de ilusões, mas vai ser uma vida com o pé no chão, em que é possível agir, é possível ser protagonista, é possível fazer alguma coisa mais saudável com a nossa vida, né, e com as nossas relações. Bom, Roberto, grande abraço para você, meu querido amigo. Você sabe que a consciência sistêmica está ampliando em várias dinâmicas, então estamos indo lá para fora e com certeza você também vai fazer parte desse projeto, é óbvio, né, pai? Mas demorou por causa essa pandemia, atrasou tantos os projetos, mas vamos lá, está no ritmo que tem que ser. Quem sou eu para ficar brigando? Está no tempo certo e está tudo certo. E a coisa está funcionando, tá? Roberto, e esse abraço virtual a gente vai se dar presencialmente aí em abril. E com uma força enorme, cheia de carinho, de afeto e de amor, que a gente se ama muito. E temos um caminho muito parecido, né? Nós temos muitas coisas legais aí. Então, é sempre muito gostoso estar perto de você. Te agradeço profundamente. Posso dizer o mesmo, viu? Com muito amor e muita gratidão a você. Ok. Um grande abraço para você, gratidão a você que assistiu, que partilhou, que agradecendo também você colocar um like aí, porque quando você coloca um like, você ajuda outras pessoas a terem contato com esse conteúdo. Essa é a grande função do like. Então, coloca lá, porque você vai dizer lá para o Face, para o YouTube, para o Instagram, para tudo, falar, isso aqui valeu a pena. Quem quer um conteúdo desse vai aprender, e você pode ser mais um para ajudar a levar esse conteúdo. Inscreva-se no canal, fique atento às novidades que tem por aí, e um grande abraço meu, grande abraço do Roberto, e nós vamos ver você lá no Congresso, vai ser uma delícia, dar um abraço pessoal em você também que está assistindo, ok? Tchau, Roberto! Tchau, galera que assistiu. Tchau para você que ficou até aqui. Gratidão a todos. Grande abraço. Tchau para vocês. Tchau. Tchau, Roberto. Até, Fernando. Abração. Outro.